Viva seu momento, campista! Louvado sejam Jesus e Maria! Para sempre sejam louvados! Que alegria! Estamos aqui com mais um programa do nosso podcast Mundo Campista. É isso aí, que maravilha, né? Isso é muito bom. Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Marcos Souza, de atrás das câmeras, nosso diretor Leandro Campos. Aquele um dia vocês vão ver a câmera Aquele deles. que gosta de ficar escondidinho, né? É. Mas qualquer hora a gente vira sem perceber. Nosso bebê e a gente reborn. Ó, bebê reborn, você tá pelando. Nós vamos perder o diretor. Já que a gente chamou ele, então roda pra gente a vinheta, diretor. Voltamos! Ai que maravilha, hein? Mais um encontro, mais um podcast, mais um momento de partilha, de conversa, de evangelização. É isso aí. E para a gente iniciar com o pé direito esse nosso episódio, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativar os sininhos de notificações para vocês receberem quando a gente colocar novos conteúdos no nosso canal e nos ajudar também nesse momento de evangelização, né? Isso, e se está sendo bom para você, se está te edificando, algo assim, compartilhe com as pessoas que você ama, né? Manda esse vídeo para as pessoas, porque esse podcast não tem outro sentido se não for para a evangelização. Exato. Né? Então, você vê que as histórias das pessoas que estão aqui junto conosco nesse podcast são pessoas comuns mesmo, igual a gente, que vivem, experimentam um acampamento, experimentam um retiro de repente, que nem a nossa convidada hoje, ela vai trazer algo assim muito especial, né? Que já tem uma caminhada grande, né? Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E quem que está conosco aqui hoje? Simone! Seja bem-vinda, Simone! Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, me sinto feliz e honrada. É isso aí, se apresente para nós então, faça uma breve apresentação. Meu nome é Simone, tenho 53 anos, já estou aqui em Piracicaba há 32, 33 anos. A minha família veio para cá, a gente veio, meu pai aposentou dessa Sabesp, nós morávamos na Praia Grande e viemos para Piracicaba. E dentro da renovação, né, participando dentro da igreja a vida inteira, mas tive meu encontro pessoal aí com 15 anos. Eu falo que Jesus me chamou bem cedo, ele sabia muito bem quem eu era. É melhor chamar cedo. Chama logo, né? Chama Não assim. vou deixar muito. Que legal. Sou casada também, né? Não pode esquecer, né? Sou casada com o Paulo, meu amor. Já vai fazer 4 anos esse ano e 5 anos, 2021, ixi. 5 anos. Cuidado, Mas já estamos ele vai te juntos. cutucar lá que vai assistindo em casa. Já estamos juntos há 10 anos, graças a Deus. Simone do Paulo. Simone do Paulo. É. E o Paulo da Simone. E o Paulo da Simone. É isso aí. E esse podcast, ele só é possível porque nós temos alguns colaboradores, né? Alguns patrocinadores que nos ajudam a manter o custo desse podcast, Sim, né? com certeza. E um dos nossos primeiros parceiros, que sempre esteve conosco desde o primeiro episódio, né, Marcos? É o nosso amigo Sal. O Sal, ele tem uma oficina mecânica que agora está em novo endereço, lá na Avenida São Paulo, número 1239. O Sal, ele trabalha com nacionais, importados. Você que está precisando fazer uma revisão no seu carro, trocar embreagem, suspensão, freio, injeção eletrônica, ou até mesmo uma troca de óleo, vai fazer uma viagem, né? De repente precisa fazer uma manutenção, um check-up, entre em contato com o nosso amigo Sal. O telefone do Sal é o 19 99857 4552 19 99857 4552. É isso aí. E temos também a agradecer o nosso amigo Osmair, lá da Fascínio Noivas e Noivos. Você que tem um evento de gala para ir, vai ser padrinho de casamento, ou vai casar, a sua noiva precisa de um vestido, você precisa de um vestido, de um terno, vá lá na Fascínio Noivas e Noivos, que eles estão na Rua Governador Pedro de Toledo, número 807, no centro de Piracicaba. Lá tem só coisa chique, viu? Tem. De última moda, Isso. tecido bom, coisa boa. Quando eu precisei, tem aquele corte slim que fala, né? Slim. Lá eles têm um corte especial. Também. Tem o slam. Tem um slam que serve Tem o slim e o slam. serve pro magrinho, pro gordinho. E você pode encontrá-los também no telefone no WhatsApp 19 98323
3779. Facínio Noivas e Noivos. É isso aí. E você que de repente está aí se preparando para se casar, ou de repente você vai fazer uma festa de aniversário, de casamento, entre em contato com a nossa amiga a Débora Evelyn Buffet. A Débora Evelyn Buffet, ela trabalha com festas para casamento, aniversário, formatura, debutantes, bodas, confraternizações em geral. Logo, logo, o pessoal vai escutar o cheiro do pouquinho do que a Débora nos traz aqui, né? Que qualidade. Que qualidade, que capricho, gente. Então você que quer fazer a sua festa, quer mesmo um buffet de responsabilidade e de muita qualidade, entre em contato com a nossa amiga Débora Evelyn Buffet. O telefone da Débora é o 99619 8898. 99619 8898. Isso aí, você sonha, eles realizam. Eles realizam. Eu só não vou falar frases que você falar no último buffet, e depois ela vai pegar e eu. É melhor que ela pegue o 6. Um pouco mais, segura aí, não fica brava não. Não Débora minha vida. Para você que é empresário, síndico, dono de frota ou atua com máquinas pesadas, a R2A oferece laudos técnicos, inspeções, adequações às NRs, PMOC e regularizações junto ao CREA e Corpo de Bombeiros. Entre em contato lá com o engenheiro mecânico Ricardo Boles, que é a segurança, conformidade e responsabilidade técnica para proteger a sua empresa. Procure ele no telefone 19 92006 7422 ou acesse r2aengimecanica.com. É isso aí. E você que ainda paga aluguel ou de repente está precisando trocar o seu carro, você precisa fazer um planejamento financeiro. E de que forma você vai fazer? Você pode entrar em contato com a nossa amiga Laís Nogueira, porque ela trabalha com consórcios, os consórcios da Embracon. Então entre em contato com a Laís, porque com planejamento certo é possível conquistar grandes bens sem pagar juros e com muito mais inteligência financeira. Então não adie os seus projetos que podem mudar o futuro da sua família. Entre em contato com a Laís. A Laís está no telefone 19 99596 3537. 19 99596 3537. Então conquiste a sua casa ou então conquiste o seu carro e não pague juros abusivos do financiamento. Faça um planejamento e faça um consórcio. Tenho certeza que vai sair muito mais em conta para você. É isso aí. Laís Nogueira, né? Especialista em consórcios pela Ademicon. Ademicon. Exato, Ademicon, seu futuro, meu compromisso. É isso aí. Maravilha. Vou fazer uma parte aqui agora. A gente está aí às portas do nosso terceiro acampamento Salvista Sênior e agradecer o frigorífico Friuna, mais uma vez aí vem nos ajudando, nos apoiando, fazendo doações para que nós possamos realizar e alimentar todas essas pessoas que estão presentes aí, né, Simone? Então, o frigorífico Friuna, muito obrigado, Deus abençoe e que vocês possam prosperar cada vez mais para continuar ajudando no processo de evangelização do nosso povo. Chegou, né, Simone? Chegou. Que maravilha, não? Que bom. Simone, então, veio para Piracicaba, não é daqui. Você é de onde mesmo? De São Paulo, você falou? Eu sou nascida em São Paulo, mas a gente foi criada a vida inteira em Santos. Né? Em Santos. Então conte para nós um pouquinho da história da Simone, né? Onde a Simone nasceu mesmo, como foi a sua infância, né? Onde estudou, se a Simone teve um trabalho assim, como se diz, uma catequese bem feita, né? Teve todos os sacramentos, recebeu tudo certinho. Como que foi isso? Como que é a história da Simone? A minha história é assim. A minha mãe, eu nasci em São Paulo, e a minha mãe namorou meu pai biológico, já que é para contar, né? Sim, namorou meu pai biológico 9 anos. Eu sou metade judia. Eu brinco que eu sou a parte judiada. Não sou mais. Graças a Deus o Senhor me alcançou. Mas o meu pai biológico era judeu. Sim. Quando a minha mãe ficou grávida, daí ele não quis. E daí a minha mãe optou pela minha vida, graças a Deus, e nós morávamos em São Paulo com a minha avó. E a minha mãe já trabalhava, eu tenho um tio, né, que daí era superintendente da Sabesp em São Sebastião, e já estava morando lá. Então a minha mãe foi, nós fomos de São Paulo para São Sebastião, no litoral norte,
para minha mãe ir trabalhar com ele, na Sabesp. Sim. E foi eu, minha mãe e a minha avó. Quando chegou lá, tudo minha mãe conheceu, eu falo que é o São José da minha vida. O meu pai Mauri, que era 8 anos mais novo que a minha mãe, tinha só 22 anos, e eles começaram a namorar. Eu tinha 6 meses, daí já nesse tempo todo aí. E aí eles namoraram, noivaram, casaram em 6 meses, e ele me deu um nome. Eu chamo Simone Bonfim do Nascimento. O Nascimento é do meu pai, a Mauri. Quando eu nasci morta. E aí eu tenho uma amiga que, né, tive que ficar em incubadora, tudo por conta de falta de ar e tal. E aí a minha amiga brinca que Deus pensou no meu nome, né? Simone Bonfim do Nascimento. Aquela que teve um bom fim no nascimento. Apesar de todo o sofrimento, né? Assim, enfim. E, então eu falo que ele o meu pai foi a minha referência, é o São José da minha vida. E aí tem a Jujuba aqui, né? Sim. Eu falo que eu amo Jujuba. Eu tenho uma... Marcos que eu diga. Eu também. Uma memória afetiva do meu pai, a Mauri, trazer todos os dias, depois que ele voltava do serviço, ele trazia a Jujuba e o chocolate choquito. Eu amo também. Ou trazia o Sensação, ele variava. Mas isso aí é uma coisa de amor, né? A Jujuba pra mim me lembra... Esses chocolates que devem patrocinar a gente. Aí você ouviu em algum lugar aí, a gente aceita patrocínio. Pode ser matéria prima também. Pode ser matéria prima também. Vai que, né? Vai que cola. Muito bom. E daí a gente veio. Eu fui criada num berço católico, a minha avó materna era muito católica. E quando eu fui a São Sebastião, depois de eu voltei adulta, eu tenho uma memória afetiva do momento da adoração com o Santíssimo. E ela me levava nas adorações. E como eu descobri isso? Com a música Tão Sublime. Toda vez que tocava Tão Sublime, eu falava, mas eu já conheço essa música. E era pequenininha que ela me levava nas adorações, né, e tudo mais. Então, fui criada, fiz primeira comunhão. Aí nós, de São Sebastião, a gente foi para Santos. E de Santos, porque meu pai era transferido, eu trabalhava na Sabesp, nós fomos parar na Praia Grande. Na Praia Grande eu já tinha 10 anos. E daí foi quando eu fiz a primeira comunhão. E como eu vim parar em Piracicaba? Nesse período, o padre Augusto Estênico, que era estigmatino, era o pároco da paróquia. Sim. E era amigo nosso, da nossa família. Ficou muito amigo. Então, a gente começou a vir passear aqui nas férias. Então, vinha passear em Piracicaba sempre nas férias de julho. O pessoal dele ia para a Praia Grande, na minha casa. Minha casa hospedava 2 ônibus de tiroleses. Era doido o negócio. Mas a minha família sempre foi uma família de portas abertas, assim, muito. E daí a gente era amigo, vinha pra cá, passeava. Quando meu pai se aposentou da Sabesp, ele já tinha comprado um terreno aqui em Santa Olímpia e quis vir morar pra cá. E aí a gente veio, por fim ele vendeu o terreno, tudo, e a gente não ficou morando em Santa Olímpia. Hoje meu pai mora lá, voltou pra lá. Mas a gente veio pra cá e a nossa vida, eu vim pra cá com 20 anos, 20 para 21 anos. Certo. Tenho mais 2 irmãos, o Thiago e o Pedro, são casados. Eles casaram primeiro que eu, tenho filhos, sobrinhos, né? Os meus sobrinhos. Mas a gente veio muito cedo depois pra cá. E aqui quando eu cheguei aqui, era 95, 94, eu já era o João Campanholo, que era o coordenador da renovação. Eu já participava, né, de grupo de oração desde os meus 16 anos. Eu sou do tempo quando lançou Meu Coração é para ti, Senhor. Eu falo que essa música eu escutava, meu coração é para ti, porque tu me deste a vida. Eu chorava, né? Porque eu tinha feito o meu encontro pessoal com Jesus. Né? Eu nunca fiz, igual eu estava comentando, né? Seminário de vida. Eu já caí num encontro, num retiro em Cubatão, o povo orando em línguas, a gente sem saber o que estava acontecendo. Eu só lembro dessa música, e do amor de Deus, né? Eu nunca tinha escutado Jesus te ama. Quando eu cheguei naquela cidade, os meus 15 anos no encontro, as pessoas falavam, Jesus te ama. E aí... Eu queria voltar até nessa parte mesmo, porque você estava dizendo que chegou aqui em Piracicaba já com 20 anos, né? Só que você disse pra gente que teve um encontro com Deus lá atrás, hein? Com 15 anos. Foi. E você se lembra muito bem como que foi isso? Muito, tenho a data. Agora março vai fazer aniversário. Nossa. Foi dia 13 de março de 88. Certo. Foi foi muito forte. Nós fomos para Cubatão, ficamos um fim de semana e foi um retiro que mudou a minha vida, né? Eu tinha, na verdade, Jesus como Senhor, né? Por conta da gente sempre ser católica e tudo mais. Sim. Mas eu não conseguia chamar a Deus de Pai. E neste retiro, o meu encontro foi como Pai.
talvez por conta da minha história, né? Meu pai biológico ter abandonado, fica uma ferida emocional. Sim. Mesmo eu tendo todo o suporte, o amor do meu pai Mauri, que sempre me amou e me ama, né? Enfim, a gente se chama de Papito e Papita até hoje, escreve oi Papito, oi Papito. Mas eu tinha essa carência, e eu tive o meu encontro pessoal com o amor de Deus, aquele que quis a minha vida, né? Aquele que veio ao meu encontro, né? Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Sim. Esse amor de Deus, ele é o que a gente precisa, né? Ter consciência desse amor, vivendo essa experiência de amor. Sim. Então, quando eu já participava de grupo de oração, né? Na Praia Grande e tudo, e quando nós viemos para cá, eu fui participar, e eu conheci uma amiga, a Isabel, no Sônia, a Belzinha. Sim. No Sônia, ela me convidou para participar do grupo de oração do São Lucas, foi ela que daí me inseriu. Aí já estava tendo a Secretaria Marcos com os jovens. Eu ia até perguntar que secretaria você era. Era da Marcos. Eu comecei a participar na Secretaria Marcos e depois eu fui secretária diocesana dos jovens. E explica para quem está nos assistindo o que é a Secretaria Marcos? Do que se trata a Secretaria Secretaria Marcos? É um tempo antigo da renovação. Era organizado, né? A renovação era organizada por ministérios. Sim. Só que era chamado de secretarias. Então, isso. Pregação, era Pedro, então Isso. tinha os nomes. E a Marcos, como ele, né, era um dos discípulos também jovens, né? Ficou intitulada como a Secretaria dos Jovens. Então, Sim. era um ministério que representava com a juventude. E depois eu participei um bom tempo, em que a gente, assim, era como se fosse uma comunidade, né? Porque a gente vivia muito, se encontrava toda semana, e depois eu fui convidada para representar os jovens na diocese, então eu viajava muito. Eu brincava que teve um tempo na minha vida que eu falava, qual é o seu nome? Eu falava, meu nome é Ide pelo mundo, pregar para o evangelho todo aqui. Porque a gente tinha que viajar muito, né? Sim. Participar. Fui um tempo nas universidades renovadas, fui em vários retiros, porque depois fazendo a faculdade, e fui vendo, né, essa graça de Deus aí. Depois participando do grupo de oração, a vida toda participando dentro da renovação. Então, sempre eu tive esse encontro já de igreja, por meio também da renovação, né? Sim. A identidade da gente é renovação, né? Tem direito. Você disse que você teve o seu encontro com os 15 do batismo, né? De 15 até 20, para você tinha que ter um intervalo de 5 anos ali, que ainda você ficou lá, viveu na cidade. E como foi com uma jovem de 15 anos, receber o batismo no Espírito e viver a adolescência? Então, a juventude, os namoricos, como era? Eu nunca fui muito namoradeira. Eu sempre achava que Deus ia trazer o príncipe, aquela história do príncipe, né? Eu falo que Deus foi me cozinhando porque Ele sabia muito bem quem eu era. Então, a gente pedia para Deus. Até tem uma situação engraçada, que tinha um moço que foi morar lá na Praia Grande, ele tocava violão muito bem. Eu gosto muito da música. Os grupos de oração, quando começavam, e a gente ia fora, né, da Praia Grande, eu ficava fazendo o desenho do violão no papel e ficava vendo o dedinho deles onde eles tocavam. Porque eu tinha ganhado um violão do meu primo, todo roqueiro, um adesivo do AC/DC, do Ozzy, uma coisa. E não tinha ainda por cima corda ré, mas eu tinha um violão. E eu amava aquilo, eu já tinha estudado piano, então eu tinha uma noção de música, assim. E aí ele me deu o violão. Então eu ficava vendo o que eles faziam para eu aprender a tocar. Como eu tinha um bom ouvido, então eu comecei a tocar. Tem uma amiga, a Jaqueline, que me ensinou 3 notas. E dessas 3 notas eu fui tocando todas. Todas que pode imaginar. Ela me ensinou a tocar a praça na época, né? Sim. A mesma praça. E dessas, daí eu percebia que dava para tocar as outras músicas. Então eu ficava atrás sempre dos músicos, querendo, né? E nesse período também eu entrei no magistério. Então eu ia com a Bíblia para a escola e eu queria evangelizar todo mundo. Eu queria contar para todo mundo que Jesus era o Senhor, que Jesus amava todo mundo, que a vida podia mudar. Uma das coisas que para mim foi muito, né, na minha juventude, porque eu sempre tive muito amigo, sempre eu fui muito festeira e tudo mais. Mas no meu estar sozinha, eu me sentia só. Eu tinha meus momentos de solidão. E quando eu fiz essa experiência com Deus, eu vi que eu tinha alguém para contar. E fazer essa experiência do amor de Deus foi um pedido de oração minha no meu quarto. Eu tinha feito o crisma, tinha acabado o crisma e tudo mais, e eu lembro que eu orei pro teto assim e falei,
se Deus existe mesmo, eu quero conhecer. E aí surgiu o convite para fazer um retiro e eu fui. Então foi uma resposta de oração. Porque todo jovem nessa idade, muitas vezes, fica numa crise de fé, né? Será que Deus existe? Será que Deus me escuta? Será que, né? Eu aprendi, eu só rezava Pai Nosso e Ave Maria. Hoje eu converso com um amigo, porque Jesus é o nosso amigo. Né? A gente tem intimidade com Deus, né? Que é Pai, e com o Espírito Santo que nos auxilia, né? Com Nossa Senhora, com os anjos, aí você vai ganhando amigos, né? E eu descobri tudo isso nesse período, que eu não estava mais sozinha. E fui vendo todo o agir de Deus, né? Dentro dos dons espirituais, nas pessoas, né? Depois fui convidada para dar o crisma nesse período com 18 anos, então a gente dava o crisma, começamos um grupo jovem, subíamos aquele monte serrar a pé. Hoje eu fico pensando como que a gente conseguia, né? A pé, subir com marmita, com torta de frango, com todas aquelas coisas, porque a gente ia para fazer piquenique e levava todos aqueles jovens. Eu tenho um amigo que até hoje, o André, ele é da igreja, que ele faz essa caminhada hoje com os filhos, com os netos, e ele fala, eu aprendi com vocês. Ele me chama de Bonfim, docinho, ele brinca assim, aprendi com você. E toda vez que eu vou a Santos, a gente vai na casa dele, daí da última vez nós fomos. Só que eu subi de bondinho, né? ele, quase 400 degraus. Para descer era pior, porque quando você desce a perna faz, não é? A perna faz assim, ó, você treme. Imagina. E aí o Paulo e ele subiram subiram a pé. Né? É lindo, vale a pena, mas tem um bondinho hoje, né? Facilita muito, né? Facilita. Então a gente fizemos muitos encontros lá na Praia Grande Temporeste das Irmãs Passionistas, que na época tinha ido para lá, então os encontros aconteciam lá, era um tempo muito bom. E quando eu vim para cá, continuei, não tem como, né? Uma vez que você experimenta o amor verdadeiro, não dá para abandonar. Eu falo que eu estou com 53 anos, de renovação, de vida 53, né? De igreja, de renovação desde 88, eu tinha 16, quase 40 anos, né? Assim, vamos pensar. Eu falo que eu nunca disse não para as coisas de Deus. Porque quando Deus chama, né, eu penso que Ele te elegeu, Ele te escolheu. E é uma forma de ser grata a tudo que Deus faz por nós. Né? Não tem como você parar de servi-lo, de amá-lo, uma vez que você faz essa experiência. Né, Guida? Tem história, né? Tem. Fala bem. Posso contar uma? Pode. Quando eu fiz 18 Fazer duas. Eu lembrei de uma super engraçada. Eu fiz 18 anos, aí eu achava que eu era maior de idade, né? Minha avó morava em São Paulo, então toda férias de julho eu ia pra lá. E aí que eu ia com a Bíblia, que eu queria evangelizar dentro do Rápido São Paulo. Eu vi no Rápido São Paulo, entrei, Jesus, vem Espírito Santo, o Senhor coloca a pessoa para sentar certa. Eu ia falando de Jesus o tempo todo. E queria falar. Beleza, evangelizei, a gente se sente feliz que você evangeliza, né? Dei o meu melhor. Daí tô entrando no metrô, um pessoal assim meio skinhead naquela época, eram os meio punk, tudo assim querendo botar o terrorismo dentro do metrô. E daí eu comecei a orar em línguas, quietinha, orando em línguas, quietinha, intercedendo para os meninos que na minha cabeça estavam perdidos, né, coitados, estavam ali querendo botar o terror no metrô. E aí que de repente o Espírito Santo me levou, a minha perna andou, eu não pensei nisso, eu só agi. Eu fui e falei, fiz assim pra ele, na frente de todo mundo. Jesus te ama. Quando eu falei isso, eu falei, ai meu Deus, por que eu falei isso? Aí, na verdade, eu não andei. Eu só era uma distância como eu tô assim com você. Sim. E ele segurando no cabo lá do metrô, eu do outro lado eu fiz, Jesus te ama. Parou o metrô inteiro e ficou olhando a gente. Aí o menino veio andando assim, todo malaco, assim. E falou assim, é o seguinte, eu sei que Deus me ama, mas você não precisava gritar pro metrô inteiro escutar. Aí eu sei que eu fui falando um monte de coisa pra vida, que Deus te escolheu, que Deus não sei lá, e ficou parado, os amigos tudo olhando. Aí parou. Aí eu tinha que descer, minha avó morava na Barra Funda, então eu tinha que descer na Sé e fazer daí a baldeação e tal. Sim. Eu desci, quando eu fiz a baldeação para ir pra lá, eles estavam indo pro mesmo lugar. Daí o amigo dele, na hora que ele encontrou, fez assim, destinos cruzados, hein? Meu Deus, o que eu fui fazer? Destinos cruzados. Destinos cruzados. Aqui não ficou marcado, né? E eu, 18 anos, e agora eu sou maior de idade, vou poder viajar. Eu tava me achando, né? Assim, na maioridade. E queria falar de Jesus. Pois é.
E aí essa viagem ela tem duas partes, né? Aí essa daí eu fiquei na casa da minha avó, tudo. Quando foi na volta, nessa mesma ida na Sé, uma senhora me pediu uma esmola. E aí eu falei, vou dar pra ela, né? A gente tudo com o dinheiro contado, aquelas coisas. Daí assim, o Rápido São Paulo era tipo R$8, e aí eu tinha mais 5, como se fosse R$5 e tal. Daí ela me pediu, eu falei, vou dar esses R$5, eu fico guardo, né, tal. Quando foi na volta, eu não sei o que aconteceu, era R$13 na verdade. Fui e dei pra ela. Quando foi na volta, a minha avó falou, tome um dinheirinho, minha filha. Não, minha avó já tinha dado o dinheiro, pera, que é muita informação. Minha avó tinha dado, eu falei, minha avó me deu um dinheiro, vou dar pra moça, foi na volta. E dei os R$5, falei, tem um da minha avó, que minha avó tinha dado. Aí cheguei no Rápido São Paulo, pra hora de voltar pra casa, era o Formigão, meu amigo. Falei, oi Formigão, ele falou, oi, sim, tudo bem, tá. Uma passagem pra Praia Grande, né? Daí eu coloquei assim o dinheiro, ele falou assim, quem te deu esse dinheiro? Falei, minha avó. Ele falou, esse dinheiro não vale mais, Simone. Foi uma mudança de cruzado. Era um tempo, não tinha reais, não tinha. Era cruzado novo, era um negócio assim. Eu falei, e agora? Ele falou, você tem passe de ônibus? Ele não sabia que eu estudava. Eu falei, eu tenho, porque eu estudava em São Vicente, fazia magistério em São Vicente. Ele falou, dá pra tu pegar até no Tomiaru ali, pro São Vicente. Falei, então dá a passagem. Aí liguei pra minha avó, vó, a senhora me deu um dinheiro que não vai... Minha filha, e a minha avó era engraçada, era nortista. É que eu ponho o dinheiro no meio da Bíblia, então já deve estar muito feio. Ela falou, mas e agora? Eu falei, eu consigo chegar até em São Vicente. Uma bolsa desse tamanho, que aí você tinha que pegar o Praia Grande, né, depois lotado, e eu morava no Jardim Guilhermina, então do Boqueirão na Praia Grande, você anda assim, sei lá, uns 15 quarteirões, eu com a bolsona. Foi a viagem dos 18, né, que aconteceu tudo. Mas é muito bom quando você se coloca nessa disposição, né? Que é uma aventura viver por Jesus, né? Sim, bastante. Você chegou então com 20 anos em Piracicaba, agora você comentou de fazer já um magistério lá. Fiz o magistério lá e comecei a fazer letras. Eu tenho formação em letras e daí, aqui depois, quando eu cheguei aqui em Piracicaba, eu fiz pedagogia na Unicamp. Fez pedagogia? Sou professora de profissão. Hoje estou como coordenadora, mas na prefeitura, no dia 11 de fevereiro, a gente, quando é cristão, né? São sinais. Eu recebi a cartinha que eu tinha passado no concurso no dia de Nossa Senhora, 11 de fevereiro de 2005. E comecei a trabalhar no dia 15 de fevereiro. Então, 21 anos que eu estou registrada na prefeitura e tudo. Hoje estou como coordenadora, mas a gente é professora, né? Sim. E como foi essa vida de chegar num lugar, por mais que vinha para passear, mas morar é outra coisa, né? E eu fui morar no meio do mato, né? Lá em você foi? Santo Olímpia, longe, né? Eu tinha saudade do mar, eu tenho até hoje, do barulho. E daí a cana fazia shhh, eu falava, é o mar. Lá é tudo cana, né? Sim. Mas foi a adaptação. Como a gente mudou muito na vida, falo que sempre a gente se adaptou bastante. Como meu pai era transferido, então a gente veio subindo, né? Litoral Norte, depois foi para Santos, aí Praia Grande, morei um ano no Guarujá, voltamos para Santos, depois para Praia Grande. E por fim aqui em Piracicaba, agora estamos aqui. Né? Se acomodou. Se acomodou, tudo é adaptação, né? Daí fui trabalhar, né? Já comecei a dar aula naquele tempo, dava aula no grupo, lá em Santo Olímpia, dava aula no grupo. Lá mesmo. Na Escola Samuel Neves, dava aula lá e depois fui convidada por um amigo, o Johnny, que hoje ele está trabalhando no Senado, né? Mas foi um grande amigo que me ensinou tudo de computação. E foi ele que me deu orientação e daí a gente dava aula de informática para criança. Sim. Aí você morava no Santo Olímpia, mas daí você falou que foi convidado para participar de um grupo de oração aqui no São Lucas. São Lucas, né? Através da Bel. Era no tempo do Luizão, do Joaquim, que hoje são diáconos. Sim. São diáconos. Foi um tempo muito bom, né? Aí eu tive a Dona Magali, o seu Benedito, que eram maravilhosos, né? Foram pais para mim também, espirituais, que acolheram a gente. E foi uma vivência muito boa. Né? E como que era isso? Porque Santo Olímpia, aqui no São Lucas, aqui, né, que fica na região de Sônia, é distante. Como que você fazia isso? Tudo de ônibus. O ônibus de Santo Olímpia vinha, né? E era por hora, né? Sim. Não era toda hora que tinha o Santo Olímpia, hoje tem muito mais. Sim. E a gente não tinha carta ainda, nem nada, nem carro, nem coxinha. Tudo de ônibus, né? A gente só andava de ônibus. Certo. Só andava de ônibus.
Bom, né? Sim. E aí a Simone começou a caminhada dela na renovação aqui em Piracicaba, né? Isso. Participava do grupo de oração, como chamava o grupo de oração lá? No, Em São Lucas lá. Como chamava o grupo de oração? e é bom, é Caminhando com Jesus, acho que é Caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus, não é? acho que era. É Caminhando com Jesus, né? E aí, nós estamos aqui hoje no ambiente do seminário, o antigo seminário da Nova Suíça, que agora é o CENSP, né? Que é o nosso centro de formação aqui, de evangelização. Teve alguma experiência aqui? Muitas. Fala que esse lugar aqui é a nossa casa também, continua até hoje, graças Sim. a Deus. Mas os encontros eram aqui, né? Sim. E a gente é do tempo que não tinha nada de computador. Os cartazes a gente fazia tudo à mão, crachá tudo à mão, né? Num Sim. tempo diferente, Sim. né? Mas muitos encontros. Aqui eu vivi encontros de formação, de cura, preguei também, né? Encontros aqui, né? Uma vida. Formação com a Rogéria. Muito, Nossa, que tempo Teve bom. um encontro com o Zé Pretinho, que era da Canção Nova, Sim. que foi demais. Ele fez um momento de cura que eu nunca vou esquecer. Que foram com músicas infantis. Ele tocava as músicas antigas de roda e ia trabalhando as fases da vida. Foi maravilhoso, uma vivência diferente também. E assim. Que bom, né? É uma experiência diferente do que a gente vem vindo até agora, né? Muito diferente. A gente teve bastante, até agora, pessoas teve a conversão em um determinado momento da vida, outros que viviam, se afastou, depois reencontrou. Nós estamos diante da pessoa que está alimentado, está abastecido e tem vivido e vem seguindo a fé, a risca desde sempre, né? Desde sempre. Desde a infância, desde o nascimento já A gente às vezes tem umas rebeldias na vida, né? é natural, né? É natural, né? Mas sempre com Jesus, né? Sim. Você falou que você está com 53 e 4 anos casado com o Paulo, 5 anos, né? É. Como que chegou até lá? Com ele? Então, eu fui casada primeiro, né? Ou depois meu casamento deu nulidade. Eu fui dos meus irmãos a última a casar, né? Eu sou a mais velha dos irmãos, mas eu casei por último. E eu fui casada, vivi 14 anos com uma pessoa e não deu certo, né? E teve um ponto da vida que daí eu fui por aconselhamento com um sacerdote, né? E ele falou, seu casamento não teve valia, então ele pode se tornar nulo. Então eu fui atrás disso. Quando eu fiz a proposta para a pessoa, ela acabou concordando, né, de separar. E daí eu fiquei um tempo assim meio... Foi muito difícil, porque é uma marca, né? Você não casa com alguém querendo separar. Você casa para Ainda mais compreendendo o que era, né? Não, ainda mais dentro da igreja, né? Isso, Sonhando e entendendo. tudo mais, né? Enfim. Sabendo o que é o significado do matrimônio. Do matrimônio, do sacramento, né? Enfim. Sim. E aí o padre falou assim para mim, quando o outro não quer receber Jesus, é problema do outro, não é seu. Né? Porque você escolheu a Deus. Se essa pessoa não está escolhendo, então é problema dela. Quando a gente daí se divorciou, tudo, eu fiquei um tempo assim meio perdida, emocionalmente falando, né? Que você não consegue imaginar, né? E é uma vergonha muito grande estar divorciado. Sim. E ele não tinha uma caminhada dentro da igreja, então? Eu conheci ele dentro da igreja. Sim. Eu conheci ele dentro da igreja. Mas ele tinha algumas questões emocionais, né? Não era... não buscava, assim, a Deus como a gente busca, de missa diária. Então ele precisava ter buscado, talvez, mais, né? Eu propus da gente conversar com um sacerdote, de buscar um médico, né? Enfim, eu falava, eu também sou louca, vamos todo mundo tratar, mas ele não quis. Então, para mim, estava ficando muito difícil aquela situação. E a gente já vivia como irmão. Nós vivemos como irmãos há mais de 10 anos. Eu fiquei 14 anos com ele, mas eu não tinha vida marital com ele. Então, foi por opção dele, não minha. Então, foi um dos motivos também. Não tivemos filhos, né? Nesse período, eu falo que a questão de filhos foi primeiro um querer, né? Depois veio uma frustração, porque não acontecia, e uma dor, e depois Jesus ele vai ensinando a gente a sublimar. A gente, como professor, acaba exercendo a maternidade também de uma outra forma, né? E então, quando eu fiquei divorciada daí 4 anos, mais ou menos, nesse período, assim, de 3 a 4 anos. Foi um período que eu tive, graças a Deus, a Thaís, que é minha amiga, irmã, e que me cuidava, porque eu fiquei meio rebelde. Eu falava, bom, eu sempre fui muito certinha de Jesus, agora também eu vou querer conhecer pessoas. Conheci algumas pessoas, andei meio na lama, né?
mesmo sendo de Jesus o tempo todo, né, consciente e tudo mais, né, mesmo tendo a caminhada, eu quis viver um pouco de coisas assim diferentes. E me machuquei, assim, emocionalmente e tal. Até que eu fui voltando. Eu lembro que daí eu tive uma boa confissão com o Padre André, que está hoje em Artemis até. Eu até tive a oportunidade de falar para ele um dia que eu fui pregar num grupo de oração, porque foi muito forte. Foi a confissão depois de eu ter voltado, de estar na lama mesmo. Né? A Thaís falava assim para mim: Deus não quer ver você na lama. Você não foi feita para ser pródiga. Eu lembro que ela falava isso para mim. O meu irmão Tiago, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu saindo com pessoas, conhecendo como é comum no mundo. Não era nada assim, mas era vivendo uma vida de mundo. O meu irmão, ele falava assim: volta para a igreja, volta para Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele imaginava. As minhas cunhadas ficavam me cuidando, né? Elas falavam: agora ela quer ser adolescente. Os meus sobrinhos falavam: agora ela quer ser adolescente. Porque a gente fica meio perdido, né? Como eu saí muito machucada do meu relacionamento como mulher, então eu falei: agora eu quero ver se é isso mesmo. Eu me permiti. Eu falo que nada é por acaso, né? Aí você vê toda a misericórdia de Deus. Um Deus que não desiste, que ama a gente até na lama. Sim. E vai buscar, né? E vai buscar. E nesse período da minha volta foi quando eu fui fazendo os meus compromissos aí de voltar inteiramente para Jesus, né? Com toda a minha vida. E eu falava para Jesus: eu quero uma pessoa para amar. Eu falava para minha mãe: será que Deus não vai me dar uma pessoa para eu amar? Para eu cuidar, né? Eu quero ser amada, né? Aquela coisa toda. Nesse período eu fazia o cabelo numa prima do Paulo, que é o, né? Sim. E aí a minha nulidade, eu fui atrás da nulidade, mas eu não consegui responder as 32 perguntas. Aí passou, mas era para responder. Quando eu fui apresentada para o Paulo, nós fomos apresentadas pelo Facebook. Aí a prima dele falou: eu tenho um primo que gosta de gordinha. Falei: deixa eu ver a foto dele. Daí lá, né? Deixa eu ver a foto. Boa. Porque daí é aquela coisa, né, da gente querer ser aceito e tudo mais. Eu falei: deixa eu ver a foto. Aí a linda, ela falava: ele já saiu até com uma moça que era mais gorda que você. Eu falei: então, perfeito. Incentivo, nossa, a gente sempre se acha. Você é amiga de verdade, né? Você é amiga. Segundo ele, a prima dele quis ferrar ele. Minha prima me ferrou. Só que não. Enfim, daí a gente se conheceu por Face. Nessa época eu estava tocando bastante na missa com o Felipinho, sim, lá no Santa Isabel. Então a gente estava até ensaiando, eu lembro que eu conversava, e eles falavam: que é? Eu falava: vou conhecer um moço. E eles querendo saber o que era. Enfim, daí a gente foi apresentado pelo Face e ficou amigo. Ele estava viajando com a minha sogra nesse período. Daí ficamos conversando sábado e domingo, mas uma conversa boa, engraçada, né, e tudo mais. O Paulo é muito divertido. Daí ele falou: na segunda a gente vai se conhecer. Eu falei: tá bom. Ele veio na escola onde eu trabalhava, e daí veio, a gente se conheceu pessoalmente. 11 horas, impreterivelmente. Eu sou muito uma pessoa meio atrasadinha, assim, sabe? Ele é muito certinho com o horário. E eu lembro que estava com uma amiga minha, a Patrícia Braga, que era minha diretora na época, ela falou: sim, chegou. A gente olhava lá de cima e falei: ai meu Deus, e agora tô bem, tá bem, tá tudo mais. Aí desceu e tudo bem. Eu falei: vamos almoçar. E nós fomos almoçar no Pagninhos. Estamos comendo, eu pedi frango, ele pediu um contrafilé. De repente ele corta metade do bife e coloca no meu prato. Filho assim: experimenta esse contrafilé. Eu falei assim, fiquei chocada. Eu falei: gente, uma pessoa que divide o próprio bife pode contrafilé ainda? Pois é, pode querer dividir o quê? A vida. Foi essa a leitura que eu fiz dele. Quando a gente vai entregar em retiro para casar, desgasta pelo contrafilé. Mas sabe o que ele fala? Coisa boa, não? E aí, o dia que eu fui contar isso num encontro de casais, né, de noivos, fui falar: olha que lindo, né, eu fiz a leitura. Ele virou e falou assim: agora eu vou dividir, vou falar a verdade. Gordinha não tirava os olhos do meu prato. Falei: Ele falou isso? Falou. Por isso que ele deu metade. Não, ele contou. Vai passar vontade. Não, ele contou no encontro de noivos, né? Ele morreu, aquela coisa toda, assim. Enfim, daí passou, foi a nossa primeira vez. Aí à noite eu fiz um jantar, daí ele foi em casa e tudo. Daí ficamos juntos, né? Aquela coisa toda. Daí quando passou 2 semanas, a gente começou a se ver. Aí ele posta no Facebook: não se apegue e me pegue.
Quis morrer. Eu falei, esse cara tá de graça. Postou uma foto. Não se apegue em pé. Sem camisa, toda assim, não se apegue em pé. Eu falei, ai, que tonto. Eu falei, mas eu vou insistir. Aí passou um tempo, eu falei, agora eu vou ligar pra ele. Aí liguei, ele falou, tô passando perto da sua casa. Eu falei, vem aqui. Ele falou, vou dar uma passadinha, que vou tomar banho, porque eu tô vindo do serviço. Aí ele já chegou me beijando. Daí eu falei, ai, já tô gostando. Aí nós começamos a ficar juntos. Daí ele falou, acho que eu tô me apegando. E daí veio vindo. Nesse período que ele veio vindo, eu morava na época já sozinha, né? Porque eu tinha uma casa, vendemos e tudo mais. E aí eu tinha o meu apartamento e tal. Então ele veio vindo. E aí nós começamos isso em setembro. Quando foi mais ou menos em novembro, a gente já estava morando juntos. Setembro de 20, 21? De 2016. Nossa, vocês namoraram um período. Namoramos, 16. Conheceu, já casou. 16. Ele chegou a conhecer a minha mãe. E a minha mãe, quando a gente se conheceu tudo nesse período, isso aí foi em setembro. Em outubro, teve uma viagem para Aparecida. O Paulo nunca tinha entrado na Basílica da Aparecida. Nunca tinha entrado. E aí, foi a primeira vez que ele assistiu uma missa, porque ele era da congregação cristã. E aí eu convidei ele para ir no grupo de oração. Ele falou assim, eu quero ir no grupo de oração. E aí ele começou a vir no grupo de oração. Nisso ele já veio morar comigo. Daí ficamos juntos, tudo. Aí o padre foi acolhendo ele que foi fazer a catequese, fez daí toda a catequese, só que ele não podia fazer a primeira comunhão. Aí ele foi batizado, ele não podia fazer a primeira comunhão, porque ainda não tinha saído minha nulidade. Aí eu já tinha respondido, e a gente já estava esperando a nulidade, né, o processo da nulidade. Quando passou todos esses anos aí, a minha mãe faleceu, enfim, muitas coisas aconteceram, graças a Deus. A minha mãe falava, uma das falas da minha mãe era que ela só morreria depois que eu tivesse encontrado uma pessoa boa. E no dia que a gente soube o diagnóstico, minha mãe faleceu de um câncer, de pulmão, foi muito rápido. Ela descobrimos em 2017 de fevereiro e ela faleceu dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora, do Carmo. Mas ela teve a graça de conhecer o Paulo e gostou dele, aprovou, né? Enfim, a gente esperava isso. E nesse período que vocês se conheceram, você já é uma pessoa de caminhada, grupo de oração, muito ativa dentro da Igreja Católica. E você chegou a ter esse diálogo com ele sobre fé, sobre religião? Vocês conversaram? Muitas vezes. Muitas vezes. E ele começou a conhecer a nossa igreja, porque ele não conhecia. Eu falo que graças a Deus ele pertenceu à congregação, porque isso deu a ele uma base de um homem de fé, porque ele é um homem de muita fé. Sim. Né, que conhecia a palavra, né, mas não conhecia a nossa doutrina. E ele foi conhecendo e foi gostando muito. Foi se apaixonando. Nós tivemos a graça de ter o padre Luiz Carlos, né, que na época era nosso pároco no Jupiá, e que acompanhou muito, né, acompanhou muito, valorizou. E depois que ele foi batizado, sim, ele só podia fazer a primeira comunhão quando saísse a nulidade. Só que daí o que aconteceu? Quando foi em 2020 para 21, o padre ligou em casa, a gente participava na Imaculada e no Jupiá, na São Francisco. O padre Luiz Carlos ligou em casa e falou, vocês vão vir à missa de Natal aqui? Eu falei, nós vamos. Ele falou, então hoje o Paulo vai fazer a primeira comunhão, Simone. Eu falei, tudo bem. E eu tinha pedido essa graça para São José, sabe? Dele fazer a primeira comunhão, né? E aí o padre falou que era um tempo novo para nós. E daí ele fez a primeira comunhão. E nesse dia do Natal, eu me sentia, eu não comungava, né? Porque não tinha, eu estava ainda, né? Esperando sair a nulidade e tudo. Eu me sentia muito... Não é que a gente se sente inferior, você se sente em pecado. E é muito triste. Então eu comungava espiritualmente. E minha maior saudade era a Eucaristia. Né? Porque eu não ia conseguir ficar casta nesse período. Jesus sabia quem eu era. Sim. E eu fui muito honesta e sincera com Deus. Sim. Eu não conseguia. E para ele também poder entender tudo isso era muito difícil, porque ele não tinha da vivência da nossa fé. Então eu tinha essas questões. E eu lembro que daí eu optei por não comungar e obedecer. E nesse dia, uma moça me convidou para eu levar o menino Jesus na hora do Glória. E aí eu já fiquei emocionada, porque era uma forma de Jesus falar para mim, eu estou te vendo. Sim. Aí na hora que eu fui para levar o menino Jesus na hora do Glória, o padre Luiz Carlos falou assim, Paulo, vai lá com a Simone.
para vocês representarem a família de Nazaré. Eu entrei chorando. E aí era como se Deus falasse, olha, você é família, né? E eu tô te vendo. Eu fico emocionada. E aí você vê toda a misericórdia de Deus. Eu entrei com aquele menino Jesus no colo, né, nas mãos, na comunidade, e a gente recebendo todo esse amor, né, de Deus. Em 2021 eu fui chamada daí, teve a pandemia, né, todo esse período. Em 2021 eu fui chamada lá daí no Tribunal Eclesiástico, em julho. E aí todas as testemunhas da nossa igreja, ela é muito séria, porque cada caso é um caso, né? E eu fui acolhida com muito amor, 2 padres que me atenderam, e eu senti muito a misericórdia de Deus. E daí tinha que esperar a nulidade sair. Isso foi em julho de 2021. Quando foi em setembro, eu fui numa adoração na igreja, e aí eu falei assim para Nossa Senhora, né? A minha conversa era também com Nossa Senhora, com São José, com todo mundo. Mas eu falei assim para Jesus, e eu lembro que nessa adoração eles só tocaram que bom Senhor ir ao teu encontro, só essa música. O tempo inteiro só tocou essa música na adoração. E a gente às vezes quer a música, fala, vai cantar outra música, né? Não vai cantar outra? Era só essa música. E Deus queria mesmo que eu adorasse naquele momento. E eu inquieta, né, que a gente às vezes é meio inquieta, eu fiquei perguntando, por que só essa música, meu Deus? Até que eu me rendi. Então, te olhar, e eu olhava para Jesus. Nesse momento, eu senti muito forte a presença de Nossa Senhora. E eu falei assim, Nossa Senhora, setembro é o seu mês, dia 8 é o seu aniversário, mas dia 23 também é o meu. Faço no dia de Padre Pio, de setembro. Me dá a graça dessa nulidade sair, mãe. Passa na frente, né? E fui pedindo para Nossa Senhora. Isso foi dia 2 de setembro, que era uma quinta. No dia 3, estou indo trabalhar, ligam no Tribunal Eclesiástico. Oi, Simone, tudo bem? Tudo bem. Simone, você pode vir aqui no tribunal? Sua nulidade saiu ontem, mas nós estamos ligando hoje. Já tinha saído na quinta, mas Deus permitiu eu passar por tudo aquilo, falar com Nossa Senhora, adorar Ele, entendeu? Que é assim que Deus faz. E foi, olha, me arrepia. E foi a maior alegria. E daí eu tive que organizar junto com o Paulo e com a minha família, em 2 meses, o nosso casamento. E nós casamos. Casamos, foi lindo, foi casamento com missa. Eu não tinha um tostão, o Paulo também, nem pro civil. Que a gente ganhava, a gente pagava nossas contas, o apartamento, aquela coisa apertadinha. O civil nós ganhamos da minha sogra. Aí eu conheço muita gente, né, que você sabe. Eu falava, eu quero uma festa, como que vai ser? Como que eu vou fazer? Aí meu irmão falava assim, aluga o 15 para fazer esse casamento. E a gente tentando resolver o que ia fazer. Por fim, nós fizemos num restaurante, cada um pagou o seu. Eu achei que não era ninguém, não tinha nem lugar pra gente sentar. Foi lindo. Eu cantei pra ele, no meu casamento, porque ele ele falava assim que ele não ia... Eu acho que eu fui até na Facínio, sabe, buscar meu vestido. Você estava falando e eu estava pensando aqui de novo, mas não encontrava pro meu tamanho, né? Tudo é muito difícil, né? E daí, no dia que foi ver o vestido, a Thaís foi junto e a minha cunhada. E elas olhavam para mim do mesmo jeito que a minha mãe me olhava quando eu tinha 12 anos, que eu sempre fui gorda, e que não encontrava roupa. Então elas ficavam com aquele olhar para mim e foi me dando mais desespero. Eu lembro que a gente parou no meio da Governadora, eu comecei a chorar. E ela segurou assim na minha mão e falou, calma, Jesus tem um vestido para você. Nós só precisamos saber onde ele está. Vamos pensar. Eu fiz assim. Aí ela falou, vamos ligar para a Ceissa, que é da Nossa Senhora dos Prazeres, que já tinha tido loja de noivas. Aí nós ligamos para a Ceissa deu o caminho, nós achamos. E o primeiro que eu vesti, eu fiquei linda, tinha até bolso para colocar o óculos, colocou lá no celular. E eu fiquei uma noiva bem bonita, assim, né? E o Paulo também. E foi muito bonito. E aí foi uma realização de um sonho. Nós casamos no dia de Nossa Senhora das Graças. Em janeiro, depois de 2021, antes de sair a nulidade, eu já tinha marcado... 25 de novembro? 27. 27 de novembro. Eu tinha marcado, eu dei um passo muito na fé, porque a gente que é cristão dá passo na fé. Sim. Eu marquei o casamento sem saber se a nulidade ia sair ou não. Porque vai que não tivesse a data depois. E eu marquei 27 de novembro. Aí quando saiu a nulidade, o padre falou, tem que marcar. Eu falei, já está marcado, padre. Ele falou, então vamos embora, vamos correr com tudo. E deu tudo certo. A gente, graças a Deus, aí está com 10 anos juntos,
5 anos de muitas vivências de história. Né? E esse casamento ele aconteceu antes da pandemia. 21, tava ainda a pandemia. Dentro da pandemia. Pessoal, Dentro da pandemia? tá o pessoal Dentro com da pandemia. máscara dentro da pandemia. Foi dentro da- Era mais ou menos o final, né, da Tava na pandemia. época ali pra acabar, né? É, Você falou que ele era da congregação ele era da congregação cristã. e ele tinha alguma resistência enquanto ao catolicismo? Ele tinha Não. algum tipo de resistência, de implicância, de... Não, eu acho que ele foi muito bem catequizado. É. Foi o Paulinho lá da comunidade que dava catequese para adultos e acho que tirou muitas dúvidas, né? Antes, até ele falava assim, lá na minha igreja, às vezes ele falava, lá na minha igreja, eu falava, mas lá não é mais a sua igreja, né, que a gente quer, né? Sim. E depois eu fui entendendo que tá tudo bem, né? Porque ainda ele É a experiência tá dele, né? e tá aprendendo, né? Tá aprendendo dia após dia, né? Tá vivendo. Sim. Ele fez o acampamento também, né? É, vamos chegar lá, né? É. O papo tá bom, né? Tá bom. Estamos chegando no... Tô escutando o cheiro? Nós estamos chegando também numa parte do nosso podcast, né? Sim. Nós temos um quadro muito aí, né? importante. Um quadro muito Eu vou comer importante. jujuba enquanto você fala. Olha, rapaz, este podcast tá meio estranho. Porque, se eu não me engano, é agora que é a terceira jujuba que ele está pegando. Em outros podcasts, isso daqui já tava vazio. Acho que o papo tá tão bom, Simone, que Nossa! tá dando tempo dele comer. Que bom! Mas então nós chegamos, né, Marcos? Na parte agora do nosso, o nosso primeiro quadro, né, do Sim. nosso podcast. Então você chama pra gente? Como assim não? Conta pra nós, diretoria, vai. Sangue do Cordeiro. Voltamos! Olha que maravilha! E voltamos? Olha! Olha, que capricho, né? Coisa linda, não? E com classe. Ó, Voltamos com classe. Débora É, Eva, né? é um buffet. Então, entre em contato com a nossa irmã. A hein? rainha do buffet. É. Ele falou, eu não ia falar, ele falou. Coisa linda, olha isso. O cheiro tá bom, viu? Voltamos então. O que Voltamos. agora? O que nós Só que temos uma agora? coisa que me intrigou aqui, É. qualquer dia nós vamos colocar uma câmera aqui de bastidores. Porque se a galera que está nos assistindo agora soubesse o que rolou nos bastidores aqui, vai dar mais audiência do que o podcast. Né? Fala sério. Os bastidores do podcast, gente, Eu já tô é suando. maravilhoso. Eu tô suando O aqui. Marcos tá, ó, a situação que ele tá, ó. Mas então, Simone, nos conta então essa situação desse sangue do cordeiro que aconteceu, né? Quando você conta, eu conto. É isso. É. O sangue do cordeiro aconteceu aqui. Aqui. No acampamento que eu fiz a primeira vez. Foi em maio do ano passado. Sim. E daí que a gente vem pro acampamento, tudo, e daí você tem que entregar o celular. Eu tava na tribo roxa, e tava junto com a Ju, que era de Salto. E a Ju não queria entregar, já queria, tipo, brigar, fazer acontecer. Falei, calma. Entrega seu celular, que o meu tá guardado. Ficou bandida. A de Jesus, né? Eu sou de Jesus! A pessoa de Jesus, quase 40 anos de vivência, pois é. Pois é. E querendo contrabandear no celular. Daí passou. E na verdade eu queria ficar com o celular, porque dia 3 de maio, que era sábado, era aniversário da minha prima, e eu queria dar pelo menos um parabéns. E eu tava muito triste com tudo isso, de não poder falar com ela e tal. E eu falei, vou deixar guardado, e fica lá, nem vou mexer, não mexia mesmo. Sim. Nem ver hora, nem nada. Ficou dentro da minha bolsa, a gente fazia as atividades. Só que quando foi na madrugada, eu esqueci de tirar o despertador, que 5h30 todo dia eu levanto. E aí que ele começou. E aquele eco forte, assim, e o desespero do meu coração disparou. As líderes fingiram que não estava acontecendo nada, ficaram quietinhas. Plenas. Eu também. Fui lá, falei, Sou de Jesus. sou de... Ai, Não é mesmo? cara de pai, o despertador. Aí fui lá, desliguei e fiquei quieta. Botei minha bolsa, aí teve que trazer a bolsa pra lá. Quando foi na parte da tarde, aí eu falei que eu queria ir no banheiro, tava junto com a tribo, tudo, daí elas vieram comigo. Nisso que ela veio, já veio a outra mocinha. Um saquinho, uma caixa. E daí eu tava pegando na minha bolsa, acho que eu fui passar algum batom, porque eu queria passar batom, aquela coisa que a gente acha, né? Enfim. Fui passar, ela fez assim, eu de costas, ela fez, Simone, o celular.
Eu falei assim, tá. Eu nem olhei. A mediante, eu me sentia bandida. Eu nem olhei, eu falei, gente, que horror, que vergonha. Eu fiquei envergonhada, né? Porque a gente fica envergonhado, né? Você precisava passar por isso? Não, mas você quis passar por isso. Exatamente. Eu falei que foi constrangedor pra mim, né? Que daí você fica... Sangue do cordeiro. Sangue do cordeiro. Menina de Deus, de Jesus. Né? Eu sou mulher de Jesus. De Jesus. Ah, teve outra de sangue do cordeiro. Eu sei que foi uma pessoa muito ciumenta, né? Você nem sabe disso, padre. Pensa. Conta pra nós. Você nem sabe. Então, na tribo do... Imagina, a moça que tava lá na tribo do Paulo... Eu achei que ela tava dando em cima dele, ela é até noiva. Eu achei que ela tava dando em cima dele e tudo, daí eu ficava olhando feio pra ela, porque é uma cara de pau, né? E ficava olhando pra ver o que tava acontecendo. Então eu tive. Eu falo que assim eu tive. E aí depois a gente vai ficando envergonhada diante de Deus, né? Sim. Quanto a gente precisa ser melhorado, né? Mas foi uma coisa que. Arrastar pro cabelo, você arrasta, né? Arrasta pro Dentro do cabelo. mercado? Pois é. Pois é. Essas não, desse jeito. Não é que a Simone velha. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Mas a Simone velha. Simone pacificada. Pacificada. A Simone velha batia nas pessoas, eu bati muito. Bati muito já. Eu fui muito, por isso que eu falo, ainda bem que Jesus veio muito cedo, porque senão, como que ia trabalhar tudo isso, né? As questões emocionais e tal. Ele tomou um taco? Não, meu negócio era puxar cabelo. Você tá doido. Simone, eu quero entrar numa história agora que, conforme a gente ia conversando aqui, me veio na memória. Você falou que participava ali no Jupiá, né? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. E lá tinha um grupo de oração. E o de Água Viva. Antes, teve um outro nome. Você se lembra? Eu até ganhei algo de A você. Nossa Senhora de Pentecostes. Como surgiu esse nome Nossa Senhora de Pentecostes lá atrás? Foi assim. Por que eu quero chegar nessa história? Porque, tipo assim, contextualizar a respeito do nosso acampamento, salvistas, né? Eu tava contando pro Marcos, né, Marcos? Tava contando pra ele. É Marcos, né? É Marcos. É muito Marcos. É Marcos. Plural. Então tá bom. É grande muito demais. Marcos. É muito bom. expansivo. Tá falando o nome da pessoa. Não, é Marcos. Marcos. É muito Marcos. Então, eu participei de um retiro com o padre Mariano, que veio fazer aqui, lá na sede, Sim. de cura. E trouxe o ícone da Nossa Senhora. E eu fiquei encantada, sabe com o quê? Com o sapatinho vermelho. É a coisa que eu acho mais fofinha desse ícone, né? Assim, é linda. Nossa Senhora de Pentecostes, né? A mãe da igreja, né? E lindo, e todos ficaram repletos, né? Muito forte. E eu fiquei encantada com o ícone. E nesse período, na verdade, não foi lá na matriz. A gente fez o grupo de oração que daí ia abrir, que abrimos, né? E tudo mais. Foi na capelinha do Bong, na Capela Santa Isabel. E era Nossa Senhora de Pentecostes. A gente rezou tudo depois do retiro e vinha muito forte. E a gente colocou o nome, fizemos os adesivinhos, tudo. Ficou um bom tempo. Quando eu conheci até o Paulo, ele começou a participar nesse grupo. Sim. Só que daí, depois disso, apareceu o grupo de oração lá na Matriz. Que daí era com uma turma do Vilmário, da Ângela, tudo. Sim. E nesse período daí, ficou só aquele grupo de oração. Entendi. Porque daí não vinha muita gente também, né? Nesse da capelinha. Daí ele acabou findando nesse período aí, mas eu falo que ele já tinha. Depois, quando daí eu casei, o padre Luiz Carlos falou, Simone, aí acabou o grupo de oração nesse período aí, acabou na matriz. Sim. Aí o padre Luiz Carlos falou, vamos reabrir o grupo de oração Rio de Água Viva, que era um grupo muito antigo, né? Eu falei, vamos, padre, vamos embora. E aí nesse período foi quando veio a oração com o padre Gilberto. Que a gente recebeu lá na Casa de Maria. Na Casa de Maria, foi num cenáculo, né? Foi no cenáculo. Num cenáculo, foi lindo aquele momento. O padre Rony nos trouxe, né? O padre Rony conduziu a adoração lá pra gente e ele trouxe. E como eu estava como coordenadora. Para todos os coordenadores. Ficou comigo. Inclusive esse eu trouxe porque eu recebi na época também, que eu estava como coordenador. Ficou comigo também. Sim. E eu, desde então, eu falei, nada é por acaso, né? A gente Sim. sabe que quando a gente vai tirar o óculos, tá muito. Tá só. Eu é meio grandinho, você vai enxergar. Foi enxergar. Você vai ver, não é? Vejo homens como árvores. Aqui eu vejo homens como árvores. Daquela vez eu não consigo enxergar o padre no altar, de longe também dá muito, mas tudo bem, vamos lá. Dá pra ver. E daí eu recebi, e até tem uma história que eu já partilhei com o padre e tudo mais,
no ano de 2023 para 24. Certo. Não, 24. O meu vizinho, né, a minha vizinha, tem 2 filhos, a Aniele e o Arthur. E o Arthur tinha 3 anos na época, foi diagnosticado com câncer de intestino, bebezinho, né, neném. E foi pro hospital, passou um ano no Boldrini, voltou, e o quadrinho tá lá no meu rackzinho. A gente faz a oração, tudo, pede a intercessão, né, do servo, Padre Gilberto. E daí o que aconteceu? Ele ficou internado, ela veio me dar notícia e pediu para eu rezar. Eu me ajoelhei no chão, na época, diante, né, não diante da, né, mas em oração, e fiz essa oração do padre, pedindo a intercessão e que ele intercedesse por esse milagre para o Arthur ser curado. E o Arthur depois voltou curado de lá. E tá até hoje, já tá indo na escola, tá um menino fofo. Eu preciso escrever essa história para mandar. Sim, né? A gente precisa a causa, né? E eu tenho uma confiança, tudo eu peço também para ele. Passou um tempo, daí você começou a participar, convidou a gente para vir no grupo, né, e tudo mais. E uma vez eu vim pregar no grupo de oração, né, também da Mostrando Pentecostes. E daí quando surgiu o ano passado a oportunidade da gente participar do acampamento, a gente veio. E aí que cada vez mais se confirma um chamado com salvistas. Sim. Né? Eu falo que aqui eu encontrei amigos, né, fiéis, descobri novos, ganhei o padre Pedro, é meu confessor, ele sabe, é confessor e amigo, né, virou, e tanto o padre Ângelo também, o padre Martim, o frater que hoje está em outra missão, mas que ficou um querido para nós. Sim. E tudo que fala, né, tudo que é voltado dos campistas, né, dos salvistas, a gente ama. Né? Não tem como, entra na veia, né? Entra na circulação do sangue e não sai mais. Né? É muito bom. Então, por falar em acampamento, nós chegamos no grande momento, né? Chegamos no grande Precisamos saber agora como foi para uma pessoa, uma jovem senhora, de experiência de Deus, batizada no Espírito Santo com 15 anos de idade, experiência de grupo de oração, de encontros, de pregação, de intimidade, vivenciar, ser convidada e vivenciar o acampamento. Eu lembro que você preencheu a ficha, foi no retiro Curados pelo Louvor, que a gente fez? Não, de homens. O de homens, né? Retiro dos homens, né? Isso, Foi no encerramento, no almoço. Porque eu participei na intercessão. Isso. Na intercessão. Foi que a gente preencheu sua ficha do Paulo. Eu lembro desse. O Paulo participou do retiro de homens. O Paulo participou do retiro. E também vale a pena homens vir participar desse retiro. Eu ainda não fiz o de mulheres, né? Ó, falando nisso. Os dois estão. Falando nisso, o que marcou a vida dela. Foi muito. Eu fiquei perguntando para Deus, nossa, por que será que o senhor quer lá? E eu nunca me imaginei num ministério de intercessão também, né? A gente sempre questeu, porque eu não sou uma pessoa quieta. Hoje eu tô aqui quieta, aqui embarcada, né? Mas a gente não é tão quieta. A gente vai ficando mais velha, as coisas vão acalmando. Tem gente que até fala que você tá mais quieta. Que vai dificultando para movimentar, mas não é que fica quieto, né? Justamente. As limitações vai. Tem gente que fica na intercessão, reza, né? Fica quietinho naquele momento de adoração. Eu fico, mas eu tenho que falar, Senhor, cura agora, liberta agora. Eu fico andando, fico falando assim, né? Então eu falei assim, Jesus acho que está querendo me ensinar ou me colocar num novo ministério. Eu nem me imaginava mais continuar na pregação, porque Deus vai usando a gente em outros ministérios com o tempo. Eu sempre fui usada por Deus na cura, eu gosto desse ministério. Eu ia falar que você tem formação, né? Tenho. Tem ministério de cura e libertação, né? Tem, e Deus me usa desde que eu não tinha consciência. Sim. Que é até um fato engraçado. Eu tinha lá os meus 15 para 16, a gente rezava terço nas casas. E eu tive uma visualização, naquele tempo que a gente não tinha formação da renovação. Sim. Você não tinha como é hoje. E eu vi uma pedra sendo desfeita. E a gente estava rezando na casa de uma pessoa, que a irmã dela estava lá, porque estava com câncer. Mas eu não sabia. E daí eu falo, Jesus está mostrando para mim que tem uma pessoa aqui que tem uma pedra, e Jesus nos dá essa pedra na cabeça, e ele está desfazendo essa pedra. A mulher começou a chorar, eu falei, isso. Ninguém falou nada, tudo ficou. Passou 2 dias, ela tinha médico, ela foi. Quando ela teve o resultado, ela estava curada de um câncer. E aí eu vi que era Deus, né? Mas eu era muito sem discernimento. Bobeou, eu já falava, Jesus me mostra uma pedra e ele está desfazendo essa pedra. Eu não pensava, eu falava. Hoje a gente pensa mais quando você vai, né? O Senhor dá uma revelação e tal.
Mas eu era muito doida. Eu era muito impulsiva, muito ousada, né? Ousada a gente continua, mas eu acho que eu era jovem, né? Sim. Você não pensa muito, vai, acontece, nada, né? E como foi então a preparação e a vinda para o acampamento? Você já tinha alguma ideia, conhecia, sabia como era? Eu não sabia como era, mas o João da Thaís fez, e a gente veio à missa, eu vim como tia. O João. Ah, o João, filho, né? O João Nosso também é amigo, também. Sim. Mas que é primo também da Thaís, né? Sim. E a gente veio na missa, e eu achei super legal ver todo mundo dando testemunho, o testemunho dos que queriam casar, eu achei aquilo muito bom, tudo, né? Aquela animação toda de jovem, eu falei, é tão bom isso, né? Aí quando veio a motivação para ir pro acampamento, eu falei, legal, mas eu não tava nessa vibe de, que legal, vou fazer um acampamento. Fazer as malas para mim já foi difícil, primeiro que eu não consigo trazer pouca coisa, que aí você pensa, se fizer frio, se fizer calor, né? Eu já sou uma pessoa assim, né? 300 sapatos, segundo o Paulo, ele fala pra mim assim, você pensa que você é uma centopeia linda? Você não é, entendeu? Você quer trazer os tênis, os chinelinhos, não sei o que lá. E os meus pés doem, né? Então não adiantava trazer muito sapato, mas a gente traz. Aí tava escrito lá pra trazer uma roupa de missa, né? Aquela coisa toda. Preparando uma malinha, daí você sai com o travesseiro, com tudo. Aquilo pra mim já foi cansativo. Quando eu cheguei na Nova Suíça, tinha o café, tomamos um café maravilhoso, tudo. A alegria do povo estava me irritando, e eu não sou assim, mas eu comecei a ficar irritada com aquela... Era você. Com aquela gritaria, aquela motivação, vamos lá. Eu falei, gente, eu não tô nessa vibe. Eu cedo, né? Não, eu não tenho problema com você, porque eu acordo sempre bem humorada. Mas eu comecei a ficar irritada. Eu falei, será que eu vou ficar menstruada? A gente começa assim, se olhar e, né? Será que eu não estou bem, que não sei o quê? Tava tudo estranho, né? Tudo estranho pra mim. Eu falei, não sou assim. A primeira pessoa que daí eu fiz amizade, quem foi? Dona Miriam, que ficou na minha tribo depois. Ela veio também, chegou, aí ficamos conversando. Eu falei, senta aqui, daí ficamos conversando. Depois você foi chamando os nomes, o Paulo não era da mesma tribo que eu. Aí foi chamando pro ônibus, eu falei, ai meu Deus, né? Aí a gente fica assim, fica ansiosa. Quando chegou aqui, beleza, toda a entrada, a gente não pode dar muito spoiler, né? Mas é muito bom. Mas eu não estava naquela alegria toda, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, vai vir um combate espiritual. A gente começa a pensar, né? E fala, pense que Deus trouxe você aqui, e aí eu ia falando comigo, com algum propósito. Então eu fui me colocando. Aí no primeiro momento, você tem que ir com a sua tribo, daí eu virei e falei assim, pode deixar que eu vou ficar na igreja. Eu vou ficar intercedendo pelo retiro. A de Jesus com experiência. Eu achei que era o quê? Que era serva naquele momento, né? Eu era, né? Você aí a gente sempre acha isso, né? Ela sempre alerta, né? Igual escuteiro. Daí a Débora Evelyn era a minha líder junto com a Bruna. E elas viraram e falaram assim, não, você tem que ir junto, nós vamos agora para a primeira prova, tal. Não, mas eu vou rezar. Daí aparece o Marco. Daí ele falou, não, eu assim, tenho fibromialgia. Então eu estava com as minhas dores elevadas. Eu tinha que caminhar. E eu não queria ir. Comecei a ter uma resistência. Daí você, né, Marco, virou e falou assim, não, eu levo você de carro. Eu falei, não, irmão, não precisa. Ele falou assim, eu vou falar então com o padre Pedro. Eu falei, tô indo. Tô caminhando. E eu fui manquitola, elas do meu lado. Daqui a pouco apareceu o Renato, que também era, né, meu líder, todo bondoso, e todo o grupo, né? E foi uma vivência maravilhosa. Eu falo que foi um divisor de águas fazer esse acampamento na minha vida. Pessoal, eu tive momentos, várias curas. E eu acho que isso a gente tem que estar muito aberto, né? Disposto. Sim. Você não pode vir para um acampamento, e se ficar fechadão, não quero. Não. Tô aqui, tá na chuva, se molha, né? De mala cheia. De mala cheia. Não pode. Você tem que se esvaziar. E isso foi acontecendo conforme. Para mim, eu pensava assim, bom, essa pregação eu já conheço, já ouvi. Foi pregada para mim de uma maneira diferente. Eu não fiquei fechada nisso, porque eu já escutei sobre isso, sobre aquilo. Cada vez que vinha, eu sentia... Jesus mesmo falou, né? Toda vez que ele apresentava o amor, ele falava, dou-vos um novo mandamento. Toda vez ele colocava o amor como uma novidade.
E aqui aí eu fui me abrindo, me colocando, as missas, os momentos também, que eu acho que são momentos muito fortes, são as missas. E o que mais me encantou também foram os sacerdotes estarem à disposição, confessando o tempo todo. Isso foi me quebrando, porque daí eu fui vendo toda a misericórdia de Deus, e assim, ó, é o seu momento. É o momento que você tem, é agora para você se voltar para Deus, né? Porque toda hora a gente tem que se voltar. E quando isso aconteceu, foi o momento que eu me abri para ser amada, né? No momento que teve, acho que foi no sábado à noite, para mim foi um dos momentos mais fortes e doloridos, porque o luto da minha mãe ainda era uma realidade sofrida. Hoje já, eu posso dizer que já não é mais, né? Mas foi muito sofrido durante o retiro, para mim aqui. E eu fui curada pelo amor de Nossa Senhora, né? Com o amor de Nossa Senhora. O padre falou uma coisa para mim que foi muito fofinha, ele falou assim, agora chega, né, Cátia? Chega desse luto. Já foi, né? Sim. E aquilo para mim, essa palavra de ordem, né? Foi para mim muito importante. E foi como eu aceitasse. Não que eu não aceitava a morte da minha mãe, mas a saudade, né? A saudade corrói a gente. A minha mãe era minha melhor amiga. Minha mãe era o nosso tudo da nossa família, né? Assim. Tem uma poltroninha na minha casa que ela sentou e que foi da minha avó, aquelas coisas, né, que vai passando. Meu sobrinho esteve em casa esses dias, o Lucas, e falou, a poltrona da vovó tá aqui. Eu falei, tá. Aí, quanto você quer nessa poltrona? Eu falei, nada, né, meu filho? Ela vai continuar aqui, sabe? Quando eu morrer, aí o Paulo no meu falou assim, como que você fala depois de você morrer? Se você morrer antes de mim, a poltrona é minha. A poltrona que a gente poltroninha com caixa, assim, no bumbum, você fica uma rainha, ele fala. Mas assim, foi muito importante para mim, o acampamento. Tudo. Depois eu fiz o retiro curados, né? Também foi foi uma imersão que eu falo que aqui tudo é muito intenso. Sim. Né? Essa coisa da vivência, as dinâmicas propostas foram uma maneira muito diferente de obediência ao amor de Deus. Sim. Pode Eu falo muito, né, gente? Não. Tá aqui pra isso, né? O convidado tá aqui pra falar, a gente só tá aqui não. Você falou que foi um divisor de águas na sua vida. Foi. Você chegou aqui com algumas dificuldades além da fibromialgia. Fibromialgia. Como foi conviver, já um pouco acostumada já com as limitações, com as dores com a vida, né? Mas durante o processo do acampamento, ter que se entregar mesmo com essas dificuldades, com essas limitações, como foi se reencontrar ou se permitir fazer coisa que você já tinha desistido de fazer. Essa realidade, de repente, pô, eu não vou fazer isso porque tá doendo, vai doer, eu vou ficar aqui. Eu vou voltar ao lugar e daqui dentro, de repente, você se deparou com um processo que precisava fazer. Eu tive vários sentimentos aqui. A minha tribo, poxa, a gente estava até conversando, né? Agora eu sei que era a tribo PCD. Tinha alguns jovens, aí uma coisa para falar que foi bem legal. Tinha alguns jovens, mas tinha o pessoal com 50 a mais, que sou eu, e depois vinha eu com 50, outro com 68, o outro com 79 e outro com 80 e poucos. Por isso fica a dica, que não tem limitação. Não tem idade. Não tem. Ainda no nosso acampamento, estava aquele senhor que estava com muletas. Eu falava, gente, de muleta ele vai em tudo. Os velhinhos vão em tudo. Fazem as provas. E eu, que tenho uma fibromialgia, né? Tô acima do peso e tal. Então eu também tenho que ir. Então eu procurava pensar, coloquei um tênis bom no pé, tênis de guerra, porque até então eu estava com um sapatinho que não favorecia. Então, enfim, com um tênis bom, eu falei, eu tenho que ir. Mas uma das coisas, eu tive vários, mexeu muito na parte minha emocional, né? Porque eu tive que vivenciar, ter o apoio dos outros, ser o apoio, né? Ter paciência e trabalhar isso, assim, a parte do nosso orgulho. Permitir ser ajudada, né? Eu fui muito quebrada. E isso porque eu acho que eu sou uma pessoa humilde, vai vendo, né? A gente sempre tem uma visão assim. E aqui eu fui vendo que eu era como todo mundo. E que eu precisava ser quebrada por Deus, em vários aspectos. No momento que eu tive, assim, da cura da minha mãe, eu sei porque eu gritava. E eu gritava, mamãe, falava, mamãe, era uma dor que eu senti. E foi no momento que eu fui mais amada, era uma dor que eu fui física.
né? Então, e a fibromialgia, a minha fibromialgia, ela aconteceu depois que minha mãe faleceu. Então é todo um processo, né? Em nome de Jesus, né? Uma hora eu sei que ela vai acabar, que a gente espera. E se não acabar também tá tudo bem, né? A gente convive e continua caminhando, porque não pode parar de caminhar, né? Esse é o fato, não podemos parar de caminhar. Ninguém pode parar na sua dor, né? Ele não nos prometeu não sofrer. Não, é cruz, né? Tá tudo Ele bem. não nos prometeu. E sofrer com alegria, né? Isso. E vambora, né? Sim. E assim, aqui no acampamento, né? Ou aqui, né? Porque aqui é o lugar. Mas no acampamento eu vivenciei tudo isso. E ter assim o apoio dos irmãos na tribo foi algo assim, é uma família. E que a gente tá até hoje juntos aí, conversa nos grupos. Não se vê mais com aquela frequência, mas a gente se encontra. Mas foi muito lindo. E nas provas, eles sempre me incentivando. Trouxeram até a carriola. Teve uma hora que ele trouxe a carriola e falou: Dona Simone, a gente carrega assim. Aí eles falavam Dona Simone, eu falava: ainda por cima me chama de Dona. Eu já estou me sentindo uma velha me chamando de Dona. Essa molecada, eu falei: não chama de Dona. Né, vai estar humilhar, né? Acabar. Depois que você faz 50, você vai chegar, viu, padre? Você vai ver. O corpo muda. E a nossa cabeça também. Em relação a vida, né? Porque pense, você tem 50 anos, né? 50 ou mais. E aí você fala, quanta coisa que você já viveu, né? E aí você começa a ter essas neuroses, né? Tô velha, não posso fazer, né? Os limites, né? E a gente entende que para Deus não tem limites. Não tem limites, né? Não tem. Certo. E aí, Simone, nós nos deparamos com uma situação, né? Você, experiência de renovação, 40 anos, né, mais ou menos, ou mais de renovação. Ficou proibido um tempo da gente falar os dinossauros, né, da renovação, que os dinossauros foram extintos, né? O Antigo Testamento. As ovelhas do Senhor. Mas aí, Simone, a gente convive muito dentro disso, né, na renovação, dentro dos grupos de orações, e a gente percebe ainda o povo da renovação com uma certa resistência, né? Porque não conhece. Em fazer o acampamento. E assim, o que você poderia falar para esse povo, né? Mandar uma mensagem assim para eles, assim, sabe? Desperta, gente. Porque às vezes as pessoas, assim, é o sentimento que eu tenho, que as pessoas acham que nós queremos roubar as pessoas do seu grupo de oração, da sua paróquia, e não é. Se eles soubessem que a gente vai estar fortalecendo a fé deles, reavivando esse fogo, esse batismo do Espírito Santo que eles receberam lá atrás, né? E eles mandariam todo mundo aqui, né? É um reavivamento. Reavivamento, né? Porque aqui a gente vive o querigma. Isso. É o primeiro amor, né? É o voltar para o primeiro amor, que tem que ser uma constante na nossa vida. Só que de uma maneira dinâmica, simples. Não tem pregações extraordinárias. Não, e é o agir de Deus. Sim. Né? Sempre é o agir de Deus, mas aqui eu falo que eu vivenciei o extraordinário de Deus na minha vida, porque é muito pessoal, é você e o Senhor. É como se você estivesse diante da sarça, que daí eu falo que eu me sentia desse jeito, né? Como Moisés nos acampamentos, mas ali você estava diante da sarça ardente, né? Você está dentro de uma tribo onde você tem ali 15, 16 pessoas, mas o encontro é pessoal. É você, né? com Deus ali, pronto, e acabou. né? Né? Por mais que tenha os irmãos ali, mas se você não se abrir, não vai acontecer nada. Não. Né? Não. E tive assim que superar mesmo os meus limites pessoais, as minhas vergonhas, né? Aquela coisa dos complexos que a gente traz, né? Quando a gente teve que correr atrás do porco, né? Né? Assim, toda essa parte aí, que aí você vê que todo mundo é igual, né? Que não tem aquela coisa do mundo maliciosa, não tem isso. Sim. Não tem. E foi isso que eu me apaixonei. Porque na simplicidade das coisas, né? De você encontrar o amor de Deus nos irmãos, né? Nessa natureza que tem aqui, que é maravilhosa, e em todas as propostas do acampamento, né? Sim. Já o dormir na barraca, que foi muito confortável, né? As pessoas têm uma ideia de que vai ser desconfortável, né? Eu quero ficar... meu irmão mesmo, ele fala, não estou para acampamento,
Eu gosto de hotel, ele fala, você brinca, né? Fala, não, mas você tem que viver um negócio diferente. E foi muito fofinho também o sair daqui. Sim. Né? Veio meu irmão, minha cunhada na missa, né? Veio da família do Paulo, né? Depois já minha sobrinha, né? Que fez o acampamento, o irmão do Paulo que já fez. Então tá vindo as pessoas da nossa família. Sim. A minha sogra que não confessava há mais de 10 anos voltou para a igreja aqui, né? Então todo o que Deus pode fazer por meio de você quando é chamado e quando você ensina a vontade de Deus, né? Sim. E me corrija se eu tiver falando alguma besteira, mas quando você fez o acampamento aqui com a gente, você não estava participando de grupo de oração, né? Não. Não estava, né? Não estava. A gente fez um caminho com a comunidade de Teotocos. Sim. Né? Foi um período também que foi de descoberta, né? Nós caminhamos quase um ano com eles, foi muito bom, foi muito bem. Nós fomos muito bem acolhidos. O carisma é lindo, né, da comunidade, mas a gente não se identificou, porque a gente, renovação, né, enfim. Sim. E daí que a gente estava rezando para que Deus mostrasse um grupo para que nós fôssemos participar, né? Recebemos o convite de vocês várias vezes e a gente foi discernindo. E foi depois do acampamento que Deus daí abriu o caminho para que a gente servisse. E eu falo que São Francisco não adianta, ele me ama, eu também amo ele. E nós somos hoje do grupo de oração São Francisco de Assis, que pertence ali a Nossa Senhora dos Prazeres. Sim. Né? E aí a gente está hoje, graças a Deus. O Cleito dizia, e isso é muito importante, e você está falando também, nos leva a essa reflexão, que o acampamento ele é querigmático, ele é um reabastecer para quem tem a caminhada, Sim, está na vida, isso aí. está dentro da igreja. É um resgatar para aquele que está afastado, para aquele que se revoltou ou se perdeu no caminho por algum motivo, não está lá mais. Mas, mais do que isso, ele é a igreja. Ele não é a divisão, eles vão fazer lá e eles vão ficar lá. O acampamento ele não traz, o querigma do acampamento é da igreja, não é do acampamento. E não é da paróquia Imaculada Conceição, da Nova Suíça. É salvista. É salvista. Ele é da igreja. Então, ele sendo da igreja, aqui ele vai aprender a viver em comunidade. Viver a comunidade de onde ele mora. E o que mostrou também no acampamento, né? Quando foi apresentada as equipes, foi muito lindo ver a cozinha, a intercessão, me ajuda aqui, a música, né? A recreação, o apoio, o pessoal que vão visitar os nossos, né? Enfim, não podemos falar muito. Sim. A gente já quer contar tudo. Mas assim, daqui a pouco a gente chega nesse quadro. Daqui a pouco a gente chega nesse quadro. Tem que fazer a experiência, tem que vir, tem que fazer. A gente se apaixona, sim, né? E o louvor, né? Porque a gente precisa voltar, e é uma das falas, né, do padre Gilberto, né? Que não é sobre o louvor? Sim. Nós temos que ser um povo de louvor. Eu falo que o louvor, ele toca o coração de Deus, né? E só quem é grato consegue louvar a Deus. E se conhece a árvore pelos frutos, né? Tem que conhece a árvore pelos frutos. Se a gente for olhar nesses 2 anos aí, a gente já vai para o 3º sênior nosso. Depois de 2, juvenil, 2 sênior, vamos para o 3º sênior. Olhar para a nossa paróquia, para a nossa comunidade paroquial, ver os frutos. Ver os frutos que está dando, que está entregando, os nossos momentos aqui de conversa, de trocar experiências. Comunidade. De comunidade, não é para mostrar nós, para mostrar o que essa árvore está fazendo, quantos frutos essa árvore está dando, quantos frutos já esteve aí. Nós estamos no 10º, 13º, 12º episódio. 10 famílias estiveram sentadas aí, falando do quanto Deus foi grande na vida deles. Sim. Do quanto o acampamento foi a ferramenta, um instrumento para a família, para a vida deles. E de que eles não largam, eles não deixam isso por nada. É um resgatar de fato daquilo que Deus fez, quando Jesus fez quando esteve aqui no meio de nós. Sim. Ele foi resgatar, ele foi buscar.
Ele foi atrás daquele que não queria saber, aquele que não queria, ele foi atrás aquele centurião que veio atrás dele, que eu não sou digno, que entra na minha morada. Mas diga... Para cada pessoa, né? Para cada pessoa, Jesus é inteiro. E nós somos especiais diante de Deus, né? E Jesus, ele faz com que a gente vá olhando os outros de uma maneira especial. Eu até tenho um elogio para você, Cleiton. Ah, é? Porque o Cleiton eu conheço há bastante tempo, né, Cleiton? Sim. Já naquele retiro que a gente, ainda os padres não estavam, a gente participou, foi quando eu conheci um pouquinho mais, mas a gente se conhece há bastante tempo. E eu vi o fruto do acampamento na vida do Cleiton. Da Graça também, que a Graça era muito tímida, tudo. Você vê hoje ela pregando, é lindo, né? Como uma mãe mesmo, né? Assim, espiritual das pessoas que está ali. E quando no acampamento eu vi você todo sério, participando, tocando a sua responsabilidade, eu fiquei encantada. Em vários momentos eu louvei a Deus por você. Eu cheguei até a falar uma hora, assim, que eu tinha tanta gratidão de estar vendo ele dessa maneira. Porque espiritualmente cresceu muito. E eu sei que foi fruto daqui. Dos encontros que você fez fora, que você participou, de estar agora servindo, né? Que não podemos, é mais alegria dar do que receber, né? Então, quando você se doa, a graça é muito linda. Sim. E eu costumo dizer que dentro do acampamento, no decorrer, na dinâmica das coisas vão acontecendo, você consegue mensurar o amor de Deus. Você pega ele, você vê o amor de Deus andando, transitando, você vê o Senhor pegando as pessoas pelo colo, você é capaz de carregar, catá-las no colo do amor de Deus e levar para você. A fisionomia, que a pessoa chega, Transformadas. a cada momento que desce para alguma atividade, para algum momento, volta, vai de um jeito, volta de outro, vai com uma resistência, volta diferente, vai com o cara fechado, volta com um sorriso. Fora que a gente vive a quinta série que eu vi. Nossa, não sei se eu tô vendo. Muito bom. A conversa tá boa. A pessoa chega no acampamento querendo ir embora, depois não quer ir embora mais. Né? Cantando no final, eu não vou embora. Aí o Mário tá, você vai sim. Você vai sim. Eu preciso dizer. A coordenação então nem se fala. Vai, vaza daqui, nossa, misericórdia. Chegando mais um momento? Chegando mais um momento. Pede pra nós? Chama aí. Roda pra gente então, diretor, a vinheta. Pode isso, campista? Voltamos, a mesa já tá vazia. Sim. O padre que tá atrás da cama comeu tudo que tinha aqui. Deixa de ser mentiroso. Já tá cheio. O padre comeu tudo. Deixa de Meu ser Deus do céu. Deixa de ser mentiroso que o tio Jairo não deixa. Então, Simone, fala pra nós aquela expressão que você poderia ter dito. Pode isso, campista? Tem uma história pra nós? Então, quando a gente sai daqui, a gente sai muito empolgado, né? No fogo. Você quer que todo mundo faça, tudo que você viveu, você quer que os outros vivam, porque é bom. Sim. Então a gente quer convencer o outro e a gente às vezes acaba quase escorregando. Já no primeiro dia, quando a gente saiu da missa, toda minha cunhada falou assim, vamos tomar um lanche em casa. Seu pai já tá lá. Meu pai não veio aqui, mas estava lá esperando. Aí a minha tribo era roxa, a do Paulo era verde. Ela preparou um café, colocou uma cortininha roxa, uma cortininha verde. Legal. Todo um carinho, né? Sim. Da família. Cheguei lá e ela estava com a medalha de Nossa Senhora, toda feliz. E queria saber, e queria que a gente contasse. E eu e o Paulo disputando, deixa eu, quem quer contar? E a gente contou de algumas vivências, falei da cura. Mas a gente quase que quer falar tudo, né? E não pode. Sim. Porque a gente aprende que o que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece na Suíça, fica na Suíça. Fica aqui. Fica aqui. Usarei. Isso é bom. Fica aqui. E uma das coisas que a gente também quer contar é da parte da recreação. Porque a parte artística, né, essa coisa que mexe com o teatro, com a música, isso também é muito forte. É o quebra-gelo, né? Imaginação, né? E é a parte divertida que sempre diverte, mas sempre evangeliza. Sim. Né? Porque às vezes você tá ali rindo, tudo, você vai lembrando de outras coisas, cada um tem uma experiência. E isso também é muito forte. Né? Vocês, né? Mas você
Foi demais no meu que você tava no acampamento, né? Eu dava risada sozinha de Não me traga essa memória, não, pelo amor de Deus. Eu já tava esquecendo. Eu não posso falar, senão eu vou tentar. A gente Você queria... foi me trazer essa memória de novo? A verdadeira visão do inferno. Se existe a visão do inferno, é essa. E a gente queria contar isso, porque ficou marcando, né? É pior do que o RPPR Morning. Maldade. Eu sei que essa era uma das coisas que a gente queria contar. E no outro acampamento, né, no que teve no juvenil e sênior, né, que foram os dois, também foi tudo tudo é preparado com muito carinho. E a gente às vezes acaba escorregando e quer contar, porque a gente quer convencer tanto o outro para vir, que a gente acaba querendo dar spoiler. Aí você fala, ai, não posso contar isso. Não, isso eu posso, né? A gente você fica buscando na memória. Buscando na memória. Mas e eu penso que é uma vivência, né? Sim. É única, né? Sim. Tem que fazer. É por isso que não pode revelar, né? Não. Senão atrapalha a vivência do outro. Sim. Né? É. Tem uma... Você fez, você vivenciou, vocês vivenciaram, aí veio o primeiro servir. Que também foi. A gente quer, né? É aquela coisa, você recebeu, então você quer agora. E como foi para Simone de novo, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, com toda essa vivência, servir onde você serviu, fazendo o que você fez? Onde você estava? Eu fiquei na pregação e que para mim foi mais uma surpresa, porque eu só coloquei intercessão. Quando, né, pedem pra gente colocar o que você gostaria de servir, né, nesse retiro e tal, quando a gente tem as reuniões. E eu coloquei intercessão, porque eu não me via em outro lugar, assim, né? Se eu for pensar na minha condição física, até gostaria de ajudar numa cozinha e tudo mais, só que dói meu corpo. Se eu for cortar uma cenoura, uma cebola, eu sento. Na minha casa eu sento, imagina. Até, o meu irmão, ele fala, tá igual a nossa avó. Tudo fazia sentado, mas minha avó era velha, né? Eu falei, eu tenho fibromialgia. Aquela coisa. Então eu pensava, se for ajudar numa linha, ou até vou, se precisar eu vou. Mas o meu aproveitamento físico acaba prejudicando, enfim, né? E a gente sabe que é todo um grupo e é um trabalho grande. Sim. Mas eu coloquei intercessão, porque eu sei que daí a gente dá conta da oração, né? Uhum. E daí quando veio para pregar, e eu fui a primeira a ser chamada, para mim eu fiquei surpresa, chocada, de verdade. Sem nenhuma falsa modéstia, nem nada. Vai, né? Não. Por mais que você pregue, tenha essa experiência, é um acampamento, é diferente. É outro ritmo, né? É outro ritmo, é outro tempo, né? É outro povo, né? Porque dali está diversificado. Por mais que seja empregado para jovem, para gente mais velha, mas de que maneira O contexto de tudo que está ali é diferente de um retiro, onde É todos outra já estão dinâmica, convertidos, né? onde já tem todos convertidos, estão ali para abastecer, né? É outra dinâmica, né? Mas foi uma experiência linda. Eu cresci muito, né? A gente dá uns fora, né? Assim, mas eu cresci muito. Corta Simone! Corta Simone! Imagina, ai meu Deus, né? Ai, pai. Segura Simone! Mas é uma coisa que a gente precisa passar, né? E fazer a vontade de Deus. Eu acho que o que me deixa mais feliz é fazer a vontade de Deus. Principalmente quando você... O Luiz, que é um amigo meu, o Luiz fez o retiro nesse último, né? Que a gente teve agora, do juvenil e sênior. E ele disse que Jesus, né? Eu fiz uma proclamação de uma cura à noite. No dia seguinte o menino deu testemunho, mas eu não lembrava que tinha alergia alimentar. Eu não lembrava que eu tinha proclamado que Jesus estava curando uma pessoa com alergia alimentar. Porque ali quando você está na oração, não que você fique não tem noção do que você está falando, tem. Mas ali Deus vai colocando muitas palavras de ciência. E daí quando o menino proclamou, ele falava, Jesus falou com você ontem à noite, ele está dando testemunho toda hora. E sempre ele me lembra disso. E daí quando ele me lembra disso, que aí eu olho e falo, somos servos inúteis, né? Nós temos que só nos colocar a serviço. E é o que eu quero. Fez mais que a sua obrigação. Mais que a obrigação. Porque se você se entrega, Deus age. Eu sempre aprendi, se você abre um pouquinho, né, a gente falou coisa de grupo de oração, se você abre um pouquinho o seu coração, Deus entra assim. Se você abre assim, Deus entra assim. Eu quero que Ele entre assim, eu quero que Ele me use assim. E em todo o tempo, né? Então eu acho que é uma forma de você retribuir para Deus. Senhor, está aqui a minha vida,
né? Quando você serve no acampamento é uma resposta, né? De todo o bem que você recebeu, então você quer ofertar. Mesmo que se eu tiver que ir para intercessão, em qualquer lugar, na limpeza, na cozinha, na música, todo é um servir. Às vezes as pessoas têm uma sensação, se eu não estiver presente lá, eu não vou estar recebendo nenhuma graça. Mentira. A graça de Deus alcança aonde você está. Porque Ele vem ao nosso encontro, né? Independe da gente, né? Não depende. Independe da gente. É lindo. É lindo, né? Muito forte. E aí, meu irmão? É isso, né, Simone? E você falava a respeito fez um comentário a respeito daquilo que você sentia de mim, da Gra principalmente, né? Eu fico assim muito orgulhoso de ver hoje a minha esposa sendo o que ela é. Porque quantos e quantos anos a gente caminhou, né, dentro da renovação, e ela sabe disso, a gente conversou muito sobre isso, que eu sempre insistia, eu era o contrário do habitual, né? Porque é sempre normal a mulher participar e o homem estar mais retirado, né? E eu, desde quando eu conheci, né, a renovação, que eu comecei a caminhar junto, então eu sempre fui o que puxava a frente. E ela sempre ficava ali, né? E eu sempre insistindo. E eu vejo que o acampamento fez isso com ela também. Deu um start, né? Um despertar de algo que eu sempre cobrava dela. Fala, você tem potencial, você consegue. Hoje ela tá até chata, sabe? Pior que o DW, menos um pouquinho, né? Também pra tudo isso, mas é legal ver, né? A pessoa ser transformada dessa forma, né? E você também conhece um pouco dela. Você via como que ela era, né? Acanhada, tímida. Que nem ela falava, eu era a esposa do Cleiton. Ela falava, todo mundo, você é a esposa do Cleiton, né? Hoje ela já fala assim, não, hoje eu sou a Grazi, né? A que prega, que faz isso, faz aquilo. É legal. Faz a vontade de Deus. A gente só é feliz quando faz a vontade de Deus. Sim. Né? A partir do momento que ela saiu dela mesma, né? Sim. Dos limites, daquilo que ela acreditava, Deus pôde agir. Sim. Né? E ela foi uma parceira, né, nesse encontro que a gente pregou, que foi eu, o Padre Pedro, a Grazi e o Paulo, né? Sim. Foi lindo, né? Foi uma amizade, uma unidade que a gente estava ali em consonância, né? Juntos. Acho que foi muito rico, né? E todo mundo com a sua miséria, com o seu nada, e ali Deus era tudo. Sim. Né? Eu acho que foi rico, foi uma experiência, deu saudade. Tive saudade depois, assim, ficou saudade dos dias e das pessoas, né? Dá vontade da gente conviver muito mais, né? Tá chegando o próximo. Tá logo aí. Ô, Glória! Falando no próximo, qual que é a data? Vem, Campista. 18, 19, 20 e 21 de abril. Isso, então faz o convite aí pro pessoal que É isso aí, pessoal. Vocês que estão em casa, que estão assistindo isso aqui, que já vivenciou, que tem alguém que você queira convidar, mande para eles. Chame essa pessoa. Você ouviu aqui o testemunho da Simone. Vocês têm acompanhado vários testemunhos, a vida de comunidade, como está a nossa vida de comunidade. E se tem aquela pessoa que precisa, que você está sentindo que necessita dessa experiência, dessa vivência, dessa proximidade, dessa intimidade com Deus, leve para ele esse convite. Não tenha vergonha. Não põe limites para você convidar. Não veja a distância, não veja a pessoa, mas já falei um monte de vezes, não quer. Fale mais um. Convide mais uma vez, chame mais uma vez, pelos dias 18, 19, 20 e 21. Essa árvore que é o acampamento salvista em Piracicaba tem mais frutos para florescer. Tem mais flor lá florescendo e vai dar frutos. Por quê? Porque Deus quer. Deus vai agir na nossa vida, Ele age na nossa vida e vai agir na vida daquele que está distante, ou até mesmo daquele que está dentro, mas que precisa de um reabastecer, de um reencontrar de uma forma diferente, né? Deus, Ele... Reavivamento. Você dizia que você usou a palavra que quando ele pregava o amor, ele falava um novo amor, né? Um novo mandamento. Um novo mandamento. Sempre apresentou o amor como um novo mandamento. É o querigma, mas é um novo mandamento. E para a pessoa que quer fazer, como que ela faz? Ela vai se inscrever, vai entrar no site lá, www.acampamentopiracicaba.com.br. Lá vai encontrar o link, o formulário para se inscrever. Se inscreva lá. Tem a taxa de inscrição, lá está tudo bem informadinho, os valores que você vai pagar, como você vai pagar. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo, vai estar tudo aí certinho.
Se você tiver com dificuldade financeira, você queira fazer, você não tem condições, não deixe de fazer. Mas procure. Faz a inscrição e Procure a vem. coordenação, procure o Padre Pedro, Pede pra São procure Pedro. o campista. Pede pra São Pedro. Não deixe de viver no amor de Deus por conta de dinheiro. O dinheiro não é a dificuldade, não é o empecilho. Temos despesa, temos grandes custos, mas também temos grandes pessoas que nos ajudam, o Deus maior que vai nos manter. Então não é por conta de dinheiro. Se a desculpa for não tem dinheiro, não tem mais, só venha. Para viver esse amor. E se a desculpa for, mas eu tenho minhas limitações, né? Como eu, né? Pois é, né? Então, Também não tem mais. Não tem mais, porque Acabou. depois do testemunho da Simone, né? É. Então não existe, gente, limitação. Não, eu já tenho uma idade avançada. Esquece, gente. Só se abra, né? Dá o primeiro passo. Esvazia a mala e vem. Isso. Dê o Esvazia sua mala e vem. primeiro passo que Deus vai te dar o chão. Pode ter certeza disso. Simone, e aí, a gente até na nossa conversa aqui, eu falei para você fazer um convite pro pessoal, pros nossos amigos na renovação e acabou não saindo esse convite, né? O momento é agora, de você fazer esse Faça esse convite. convite, É. por favor, fale. Especialmente para eles. né? Para Exato. eles, nossos irmãos de grupo de oração, da renovação, toda a Diocese de Piracicaba. Eu tenho uma coisa que eu estou com vontade de falar, mas não sei se eu posso. Do que a gente ouviu no último podcast da nossa irmã aqui. Será que a gente pode falar? Não, melhor não. Vamos segurar. Oh, meu Deus, tá bom. Deixa eu Vamos falar. segurar. Você ia ficar feliz. É. Muito feliz se eu contasse pra você. Ela tá sabendo já. Ela já tá sabendo? Já. Então você já sabe. Ela já sabe. É, Do padre. do padre. Que fez o acampamento. Sim. Então, Meu beleza. padre é amigo. Então, Entendedores entenderão. entenderão. Mas uma coisa que eu lembrei aqui. De onde vai ir? Nosso bispo abençoário. Sim. Eu lembro que do padre Pedro contando para nós que quando ele veio aqui fazer a visita, ele contou que ele já tinha feito o acampamento. Né? Eu falo que o nosso bispo ele é fruto de oração. Quanto que a gente não rezou, né, Cleiton? Não, Marco, a gente se conhece agora, mas no tempo da renovação, para que Deus mandasse um bispo que fosse pastor. Sim. E o nosso bispo é um pastor, que trouxe as comunidades, trouxe os salvistas, né, permitiu, deu essa abertura, porque é o tempo do Kairós na nossa diocese. Sim. Então, meu irmão, minha irmã, você que é da Renovação Carismática Católica, que é de grupo de oração, você que é das paróquias, esse é o momento de ter um divisor de águas na nossa vida. Eu falo isso porque foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Foi fazer o acampamento, foi um divisor na minha vida, pessoal, física e emocional. Porque eu tive as curas e tive um reavivamento da minha fé, de querer continuar com esse caminho de servir a Deus. Viver o acampamento é viver uma experiência nova do amor de Deus. Então vem, faça, está chegando. Né? Se você não fizer a sua inscrição, pode ser que você não consiga, porque as vagas, tem um limite de vagas, né? Sim. Mas vale a pena. Então pense, se você sentir no seu coração, mesmo que você tenha medo, receio, preconceito, não quero, dá o seu sim para Deus e venha fazer o acampamento conosco. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Posso afirmar, né? E agora eu gostaria que você fizesse o mesmo convite, ou deixasse uma mensagem, uma palavra para os servos. Porque a experiência que você tem de servir, de vivência, mais uma vez, SC, caminhada, de servir vários e incontáveis modelos. Os que vão trabalhar? Isso, os nossos servos. Deixa essa mensagem para eles dessa disponibilidade, desse despojamento, dessa obediência, dessa vida de oração, dessa importância de que eles, dentro do nosso projeto, dentro do acampamento, isso não acontece sempre. Eu penso que quando você serve, você vive Jesus na sua vida, porque não é fácil comunidade, né? Não é fácil você aguentar o outro, o defeito do outro, o jeito que o outro pensa, fala. Mas quando você vive em comunidade, você olha com o olhar de Jesus, você consegue ver ele como Jesus o vê. Então você vai amar. Apesar dos defeitos, você ama. Apesar daquilo que o outro não tem para oferecer, você ama. E o servir, né? Quando a gente serve a Deus,
a gente ganha muito mais. Né? Dar a sua vida, vale a pena dar a vida pela causa de Jesus. É para Ele, não é para nós. Se a gente for trabalhar esperando, ai que bom, seu serviço foi maravilhoso, a gente pode até elogiar o outro, né? Porque não fala na palavra, quem se glorie, glorie no Senhor. Né? Nós temos os dons, cada pessoa tem um jeito. A pessoa faz uma comida boa, vamos louvar Deus pela vida dela. A pessoa organizada, tem um dom lá na parte de secretaria, né? Glória a Deus, na limpeza, tudo, em tudo a gente precisa servir com alegria, né? Servir com alegria. Não ficar esperando, ai, vão me elogiar, vão me orar. A gente não está aqui para isso. Quem for servir, eu penso que tem que vir para servir a Deus. É para Ele, né? Então vem com o seu ser, vem com a sua alegria, com o seu dom, né? Com a sua oração, porque aqui a gente tem que rezar o tempo inteiro. É combate. Acampamento é combate. Combate espiritual. Então você vem e você tem que rezar o tempo inteiro para que a graça aconteça, né? E cercar de oração, né? Então quem for servir, venha com alegria, disposição, sem medo, né? Sem medo de onde Deus quer que você seja dele. Acho que uma frase que cada vez mais tem falado forte ao meu coração. Toda vez que acaba um acampamento, toda vez que acaba um servir, um processo de acampamento, é que servo inútil não fez mais que a sua obrigação. É a palavra. Acho que é isso que a gente tem que ter no nosso coração, É a palavra. no nosso dia a dia do servir da vida, na comunidade, na família. Que a gente possa chegar na presença do Senhor e falar para nós. Santa Teresinha, né? Eu gosto de uma frase, né? No dia que eu li isso, eu achei a coisa mais linda. Ela falava que se você se agacha para pegar uma agulha que caiu com amor, pode salvar almas do inferno. Então, se o seu servir, precisa acontecer isso. Tudo que você for fazer, se for feito com amor, salva almas. E o acampamento é para salvar almas. Sim. Né? Acho que acabou uma camiseta, hein, padre? Servo inútil não fez mais que a sua obrigação. Tá uma camiseta. A gente nós. gosta de uma camiseta, né? Vem, camiseta, vem! A gente já quer saber que cor que vai ser a próxima camiseta. O meu guarda-roupa tá lá, coloridinho. Vai aumentar aí. Vai! Muito bom. É isso aí, né, Cleiton? É isso. Que bate-papo bom, né? Maravilhoso. Edificante. Muito Eu que edificante. agradeço, é uma alegria estar aqui. Sim. É uma alegria, uma satisfação, motivo de louvor a Deus. Amém. Vamos aí, ó. Vamos agradecer então aos nossos Os patrocinadores, nossos amigos, nossos amigos, irmãos, colaboradores. são quase 100% campista, né? Quase. Faltando 100%. para aí só. Falta pouco, né? Falta pouco para Falta ser pouco. todos campistas, né? Inclusive, vamos falar dele agora. Vamos falar dele. Tem que vir. Tem Do que jeito vir. tem que catar esses dois aí, né? Vai chegar, Vai chegar. vai vir. A hora vem. Né? Então você que está pretendendo tirar a sua habilitação, entre em contato com a Autoescola Alvorada, gente. Lá eles estão já dentro do programa novo do governo, né, que é o CNH Brasil. Então, com muito mais facilidade para você tirar sua habilitação, um preço mais acessível, né? Então, entre em contato lá com o pessoal. Tenho certeza que você vai conseguir um plano que vai encaixar dentro do seu orçamento e dentro das suas condições também. A Autoescola Alvorada está localizada na Avenida Carlos Martins Sodero, no número 273, na Vila Independência. E o telefone deles é o 3371-4622. 3371-4622. Saia na frente agora e realize já o seu sonho. É isso aí. E emendando com a Autoescola Alvorada, nós temos o Alemão Lava Jato. Você que está precisando aí, está sem tempo para lavar seu carro, dar aquele trato campeão e de primeira qualidade no seu veículo, leve lá para o Alemão Lava Jato. Eles têm o sistema leve trás e você encontra eles no telefone 19-99686-8656. Eles estão na rua Antônio Ramiro, número 73, no Vale do Sol, Conviva, Alemão Lava Jato. É isso aí. É isso aí, né? O telefone, você já falou? Falei, 99686-8656. É um trabalhinho. Eu quero ver se você tá bom, mas eu falei pra você. É um trabalhinho isso aqui, rapaz.
E você que está pretendendo aí fazer uma limpeza no seu terreno, né? Está precisando de um serviço de máquina, algo parecido? Entre em contato com o nosso amigo César. Ele trabalha com locação de máquina, retroescavadeira, mini pá carregadeira, caminhão de terra. Está precisando fazer um servicinho aí de limpeza de açude, demolição, limpeza de terreno? Então entre em contato com o nosso amigo César, meu compadre. Então, o telefone dele é o 99785-9615, 99785-9615, César Locação de Máquinas. Maravilha. E pra você, nesse calor, tá fazendo um calor danado, não tá? Nem tá. Então ligue lá pro Açaí Morumbi, ou vai lá, né, no Açaí Morumbi, na Avenida Dr. Cássio Pascoal Padovani, número 1416, dentro do posto Petronas. Ligue lá pro Açaí Morumbi, que é o telefone, ajuda eu aí, Ah, agora você pegou eu desprevenido. Pega o telefone do Açaí Morumbi. Lá eles têm o açaí de copo, marmita, cupuaçu, o frozen. Você monta do jeito que você quiser o seu copo, a sua marmita. Se quiser em casa, vai ligar para eles. Eu já vou falar o telefone para você. Você liga para eles, eles entregam para você. Ou você vai lá na Avenida Dr. Cássio Pascoal Padovani, número 1416, dentro do posto Petronas. E o telefone do WhatsApp é 19 99660 0784. 99660 0784. Açaí Morumbi, para refrescar o seu dia. É isso aí, para de mostrar as confusão. Olha, mas essa confusão, amigo. Não tô contando não. Em cima da hora, assim, papo. Ô, Leandro, não faz isso não, cara. Eu que ando com ele já não vai, sobrou pra mim. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final de mais um podcast. Mais um episódio, né? graças a Deus. Graças a Deus. Foi Mais muito um. bom, muito edificante a história da Simone. Tenho certeza que vai arrebanhar muitos corações aí, né? Da nossa querida Diocese de Piracicaba, né? Isso, E da nossa região inteira. Da nossa região inteira, né? E quer deixar uma mensagem final, Simone? Eu quero agradecer a Deus, né, por tudo, por esse acampamento, pelos salvistas, por vocês. É tão bonito ver vocês dois aí, parece gêmeos. Né, por essa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. E que você venha fazer essa experiência única no acampamento salvista. Você não vai se arrepender. É isso. E para você que está em casa, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar os sininhos de notificações e de compartilhar com seus amigos para que a gente possa cada vez mais expandir e alcançar mais almas nesse projeto de evangelização, né? Exatamente. E por último, Para você que chegou até agora. esse daí, mas para você que chegou até agora, a gente está aí nas portas do terceiro acampamento salvista sênior, Sim. aqui em Piracicaba. E nós estamos com algumas ações aí para arrecadar fundos, doações, para que possa acontecer esse acampamento. Então tem uma rifa acontecendo, que está com 4 prêmios a rifa, um ar-condicionado, tem Mas até lá acho que Que é? Air fryer. air fryer, não, é em abril. tá. É abril. Tupperware, ar-condicionado, air fryer, num valor acessível, R$10. Então nos ajude, procure os campistas da nossa paróquia, campista amigo seu, que eles estão com os canhotos para vender, nos ajude para arrecadar fundos para que seja possível essa experiência de evangelização mais uma vez aqui na nossa diocese e na nossa Terra Santa, né? Sim. É isso aí. E para quem chegou até agora, Eu não consegui pensar em algo. não? Não. Qual é, rapaz? Para as pessoas que chegam até o final do podcast, a gente pede para deixar um comentário lá no final para a gente Uma saber palavra. que ela chegou até o final. E aí, geralmente, uma palavra, uma frase do que foi falado aqui do acampamento. Eu vou convocar o padre que está nos bastidores aqui conosco hoje, estamos tendo a honra de estar conosco aqui hoje, e eu vou pregar uma peça para ele. Já que ele está aqui, Deus puro. ele vai ter que dar bênção para nós aqui hoje também. Ele vai ter que aparecer nas câmeras Vai aqui. ter que Já que aparecer. ele ficou até agora, Estava na intercessão. estava na intercessão junto conosco. E aí, padre, qual a mensagem que a gente podia colocar? Qual a palavra
de algo que o senhor ouviu aí, nos ajude a pensar em uma palavra. E vem chegando, vem perto de nós. Pode ir chegando, né? Vem chegando, vem entrando aqui. Cuidado do ventilador, no Atrás- chão, no chão atrás dessas da câmeras. Simone, O diretor e- fica bravo. Padre é nós. Tem que caber, né? Eu falei que esse podcast era um podcast de peso. Ainda bem que eu não tenho. A alegria do Senhor é nossa força. O Senhor é a nossa força mesmo. Peraí que o nosso diretor vai ajustar a câmera aqui pra poder pegar e enquadrar certinho. Aí. Eu acho que a palavra desse podcast, o comentário que nós podíamos colocar é bandida. Bandida. Boa! Pra você que chegou até o final, então escreva lá nos comentários, bandida, pra identificar que você chegou até o final, E né? aí, quem Bandido. ouviu, né? Quem ouviu sabe por quê. Sabe por quê, É bicho? familiante, né? A traficante de celular. O celular esconde, fica tranquilo. Entrega o seu que eu fico com o meu daqui. Se libera mesmo. Me denunciando aquele lá. Por favor, Padre, sua bênção para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e do servo de Deus, Padre Gilberto Maria Defina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E a alegria do Senhor seja a nossa força. É isso aí. Vai encerrar como campista? Né? Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe